Esse é o Visão com Propósito Podcast. Eu sou Hudson Bruno, estrategista de marketing e sócio fundador da Sus Up. Hoje eu estou aqui com meu ilustre convidado e parceiro nesse podcast, que é o Pastor Jarbas. Pastor Jarbas, um grande amigo nosso, um líder espiritual e que também é um grande empresário, né? O Pastor Jarbas hoje ele é sócio proprietário aí da Ex Multiloja, da J&J Representações, que vai estar com a gente aqui hoje falando um pouco sobre a trajetória dele, sobre a vida dele no mundo dos negócios e também sobre vida espiritual. Vai ser um bate-papo aqui Aí é legal importante. sobre vida espiritual, vida com Deus e também sobre empreendedorismo. Seja bem-vindo, Pastor Jarbas. Fica à vontade aí para falar um pouquinho com a nossa audiência. Bacana, Hudson. Bom dia para vocês, pessoal. E é interessante que nós estamos aqui com um propósito, né? Nosso vida com propósito, ele é fundamentado nos princípios bíblicos, entendendo que se não fosse o Senhor, o que seria de nós, né? Então, cada oportunidade que é dada para a gente procura explorar de uma forma efetiva, entendendo que quem tem que aparecer é o Senhor, falando através de vida profissional, dependente qual que é a sua ocupação. Vale a pena nós entendermos, Hudson, que foi o Senhor quem nos colocou. Sim. E aí, lógico, ele vai nos capacitando a cada dia, né? Então, fico muito lisonjeado de estar aqui nesta manhã falando, né? Vida com propósito. Visão com Visão. propósito. Ai, tá bom, não tem problema não. Visão com propósito, é isso Tá. aí. Pega a visão. É isso aí. E Visão é, com propósito. e é importante falar que hoje nós vamos falar de histórias reais, né? Eu sempre tive vontade de fazer um projeto nesse sentido, em que a gente pudesse contar histórias reais de empreendedores Sim. reais que vivem os desafios de empreender. E eu acredito que essa é a realidade de quem empreende no Brasil. Empreender no Brasil não é fácil, é desafiador, né? E é trocando ideias, é conversando que a gente consegue ajudar, né, uns aos outros, até mesmo com a nossa experiência. Sim. E por falar em experiência, fala pra gente um pouquinho, Pastor Jarbas, quando nasceu aí essa veia empreendedora, quando você acredita que foi picado ali pelo empreendedorismo, pela abelhinha do empreendedorismo, quando tudo isso começou para você? Hudson, é interessante que ao longo da nossa história, a gente sempre tem algo que é o gatilho, né? Sim. E ainda menino, lá atrás, nunca tivemos uma vida para dizer que nascemos em berço de ouro, mas acima de tudo, falar sobre berço de ouro. O que é o berço de ouro? Cara, é o legado, né, que seus pais te entregam, independente da sua condição financeira. O berço de ouro não está voltado para valores financeiros, não. O berço de ouro é justamente o legado, caráter, conduta. Sim. Me lembro que na minha infância, fala um pouquinho da minha infância, que é fundamental, porque começa lá. Sim. Nascemos numa família bem humilde e permanece humilde. Isso aí. Permanece humilde. E com muita dificuldade as coisas foram acontecendo, sempre a gente tinha o desejo de querer um pouco mais, de voar. Eu tive um sonho lá atrás, cara. Olha para você ver que interessante. De ser piloto da aeronáutica. Olha que loucura. Olha. E aí a gente hoje vai agregar algumas situações. Eu tive esse sonho também. Você falando aí, eu cheguei a fazer concurso para oficial aviador na aeronáutica. Era um sonho também. Só que o propósito de Deus era outro, Era né? outro. É isso aí. Olha a visão de Deus aí. Olha a visão e propósito. Ok, meu ponto de vista era estar lá pilotando, enfim. E aí, de repente, o Senhor ele começa, né, a sonhar os sonhos da gente. A visão de Deus era assim, a gente voar, mas voar fazendo notório o nome dele, voar levando o evangelho para vidas que não eram alcançadas, enfim. E trazendo um pouquinho para a questão profissional. O desejo era poder dar uma condição bacana para os meus pais, apesar de que meu pai ele bancou a família toda. Nossa. E as coisas foram acontecendo, né? Eu
conheço a minha esposa lá no ano de 2001. Conheci ela em 2001 e ela me falou, olha, o meu desejo, lembro como se fosse hoje, é, é te dar um Monza, porque eu tinha desejo de ter um Monza. Que legal. E ela ganhava mais do que eu, cara. O Monza era tipo o Civic de hoje? O Monza era o Corolla. Legal. Porque eu era apaixonado com o Monza e tinha que ser o Tubarão, meu irmão. Tinha que ser o Tubarão. Interessante, tudo relacionado à grandeza, né? É. O Monza Tubarão, mas enfim. E aí ela não me deu o Monza Tubarão. A gente começa e as coisas foram acontecendo. E, enfim, de repente o senhor nos leva em Campos Altos para fazer voos altos. Mas só que não, era rasteiro, porque naquele rasteirinho lá era um desafio terrível. Meu Jesus amado, parecia que as coisas não iam acontecer, irmão. Não ia acontecer. Mas eu continuei sonhando, Hudson. E sempre tem uns momentos assim, né? A gente olha e pensa, nossa, não estou saindo do lugar, não vai dar certo, não é isso que Deus quer para mim. Será se é isso? Sempre vem a dúvida, né? É, cara. O caminho do propósito, às vezes, tem a dúvida, sempre tem. É isso aí. E eu continuei sonhando. Desejo de voar, aquele desejo de menino lá de voar. Né? Mas antecipando um pouquinho, antecipando não, acabou que eu atropelei. Fui até na aeronáutica fazer. Você foi. Fui na aeronáutica, mas não consegui não. Porque o propósito do Senhor para voar, cara, era outro. Né? Visão e propósito. Interessante. A visão de Deus e o propósito de Deus. E, de repente, agora chegam os filhos, cara. Apertou, meu irmão. Aí. Vale puro. Mas, enfim, a gente foi acreditando. Responsabilidade triplicou, né? Quando chega os filhos. Triplicou. Você foi enfático aí, triplicou porque 3 filhos. Ué. Fora a minha boca e a boca dela. Morando de aluguel. Depois decidimos comprar um lugar, cara, e parecia que as coisas não iam acontecer. Deixa eu te abrir um parênteses aqui, cara. O que aconteceu lá atrás, Hudson, eu acho bacana, cara, para quem está com desejo de empreender. E às vezes a visão está até ofuscada, né? Sim. É o tema do nosso pod, visão e propósito, cara. De repente a visão está ofuscada e um momento tão angustiante da minha vida. A minha querida mãezinha, ela, lá em 2010, ela veio a óbito. Uma pessoa que era uma referência na família, cara. Dona Terezinha Rosa da Silva. Dona Terezinha, ela foi aquela pessoa que correu atrás para mim, para o meu primeiro emprego. Eu me lembro. Meu primeiro emprego foi nos Salesianos, lá no Banco de Crédito Real do Estado de Minas Gerais, em 1994, 95. A minha mãe, com muita dificuldade, ela foi nos Salesianos e eu fui trabalhar de office boy. E pensava que a minha carreira ela ia estar ali como um bancário. Você acredita, cara? Acredito. Voar. Sim. Voar. Olha a visão. E aí as coisas foram acontecendo, só que não deu. Em 2010, a minha mãe veio a óbito, cara. E as coisas parece que dificultou. Eu numa dificuldade muito grande financeira. Eu morava numa casa, eu me lembro, cara. O muro era a parede da cozinha e do banheiro. Eu com 2 meninos, meus 2 mais velhos. E aí, cara, eu não dormia à noite, você acredita? Acredito. Com medo do rato que andava no telhado lá, mordeu o pezinho dos meus filhos. Olha só. Sério isso. Isso aconteceu. Nessa época você já tinha os dois ou já tinha Só os dois. só os dois, né? Só os dois, velho. E bem tenros, né? Engateando.
Sim. Estava morando de favor, você acredita, cara? Morando É de mesmo, favor. pastor. Mas, enfim, Aqui em Belo Horizonte. em Belo Horizonte, Deus tinha propósitos. A visão do Senhor. O interessante, cara, que nessa caminhada nossa, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, cara. Isso é sério. Me desculpa aqui até um momento de emoção, Mas eu porque isso me remete. acredito muito nisso. E nesse inteirinho, minha mãe veio a óbito. 2010, abril de 2010, cara. Aquilo doeu, machucou muito, porque era uma referência para mim. Sim. Muito bem casado, minha esposa, uma pessoa íntegra. E eu passei por uma situação muito difícil, porque não tinha o que comer em casa. Forte, hein, pastor? Um dia minha esposa... Me permita contar essa história. Sim, sim. Um dia minha esposa, a Mônica, ela falou, Jarbas, você tem que comprar iogurte Danoninho para os meninos. Cara, e eu falei, Deus, ok, o que eu vou fazer? Não tinha grana. Deixa eu me antecipar um fato que aconteceu. Sim. Quando você abdica das suas verdades ou inverdades, e você passa a ser canal de bênção na vida das pessoas, mesmo sem tendo condição de ser bênção na vida delas, mas tem algo lá dentro de você que te impulsiona. Você precisa de abençoar. Um dia eu estava pregando, antes desse fato, dela me pedir para comprar o iogurte para os meninos, eu fui pregar numa igreja, Assembleia de Deus, lá no bairro São José. Sim. E interessante, cara. Eu ministrando a palavra de Deus, eu estava com R$20 no bolso da minha camisa. Do nada, essa grana, ela cai. R$20. Era para mim colocar combustível, tinha um Tempra. 16 válvulas, série ouro. Eu não ganhei o Monza, mas tive um Tempra que foi uma dor de cabeça terrível. Quase não bebia? Motor fundiu. É mesmo? Eu não trocava o óleo porque não tinha dinheiro para trocar o óleo, cara. Não. A situação estava feia. O pneu já não estava careca mais. Já tinha arrancado o couro cabeludo do pneu, meu irmão. Hoje a gente ri, hein, pastor? Mas na época aí prova, hein? Trocava, velho. Tirava a roda só pra... Ficava um pouquinho careca para o outro lado ficar careca também. Nem para alinhar não tinha condição, mas vamos lá. E eu fui pregar nessa igreja. O dinheiro caiu. E de repente uma senhora, eu chamei as pessoas ali na frente para orar. E esse dinheiro era para me colocar gasolina no tempo que eu tinha que levar os meninos para uma escolinha. Eu saía lá, eu morava no São José. Saí do São José não, ali perto do bairro... Enfim, Jardim Alvorada. Sim. Próximo de São José. Eu levava os meninos para uma escolinha lá no Concórdia. Uhum. Enfim, esse dinheiro eu ia sair de lá da palavra e pregar. E preguei e já ia para o posto de gasolina. O dinheiro caiu. Uma dona pega na barra da minha calça. Ô, pastor, eu pregando aquele fogo tremendo, fogo caindo, aquela coisa maravilhosa. Ô, pastor, o seu dinheiro caiu. Eu sabia que era meu. Uhum. Era o único que eu tinha. Coloquei. Imediatamente, Hudson, veio uma voz e falou assim, não é seu. Falei, pô, Eita. ô Deus, se é a voz do Senhor, Será? dessa vez o Senhor perdeu. Dessa vez eu não vou ceder, Falei, Senhor, não. dessa vez o Senhor perdeu, porque esse dinheiro é meu. Não é de outro, não. E aí a voz veio de novo e falou, não é seu. Eu falei, ô Deus, o Senhor me desculpa a honestidade, é meu, pai. O Senhor sabe que eu tenho que colocar combustível, porque eu tenho que levar os meninos amanhã para a escola. Eu permiti cair do seu bolso, aí ele foi claro comigo, eu permiti cair do seu bolso, porque é para você passar para ela. Justamente para a irmã que viu. Para a irmã que viu. Olha só. Eu silenciei naquele momento. Eu acho bacana essa história, acho que é interessante. Sim, pode contar. A ideia é entender mesmo a sua história, a sua trajetória. Cara, eu passei para ela aquela grana. Oh, meu Deus do céu. No finalzinho, na hora que ela estava na porta, isso é algo tremendo. De repente ela vai ter ouvir, ela vai lembrar. Eu não te conheço, mas o Senhor mandou te passar isso aqui. Eu lembro, eu consigo ouvir a voz dela agora aqui. Ela falando, olha,
Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu perguntei para Deus o que eu ia dar para os meus filhos. E o Senhor falou para ela da seguinte forma: ainda hoje eu vou prover o leite para você e para os seus filhos. Ela falou isso comigo, cara. Que forte, pastor. Ela falou isso comigo. Falou, pastor, muito obrigado, que eu vou sair daqui agora e vou comprar o leite para os meus filhos. Olha como Deus trabalha. Você também estava na prova e precisando de É o dinheiro. que eu te falei, cara. É o que eu te falei, sem condição, eu precisando. Só que Deus, ele não é louco. Sabe o que Deus fez? Eu levei os meninos de ônibus. Olha aí. Os dois. Eu não tinha um dinheiro para... Sim, Ok, sim. você não vai de carro, mas você vai de ônibus. Você resolveu. Mas fui de ônibus, não foi fácil, não. Com 2 meninos. Desci lá na Cristiano Machado, subi até lá em cima no Concórdia, mas Deus proveu. Eu não abri mão do meu propósito. Beleza, passou uma semana ou 2, eu não me lembro, voltando lá no dia que a Mônica me pediu, a Mônica, minha esposa. Jarbas, não tem danoninho para os meninos. Eles gostavam, né, cara? É criança. Sim. Tá nem aí, meu irmão. Ué. Eles não pediram para ver o mundo. Pai, se vira. Eu quero. Falei, vou dar um jeito. E tinha um camarada lá onde eu trabalhava, o Oliveira. Ele sempre emprestava o cartão de crédito. Confiava, hein? Emprestava o cartão de crédito para a gente estar fazendo compra, porque ele sabia da nossa luta. Eu trabalhava nessa época no escritório de cobrança. Falei, Oliveira, me empresta seu cartão porque eu tenho que comprar. Fui confiante que o Oliveira ia me emprestar, né? Aí pra você ver, quando você confia em pessoas, não é porque ele agiu de má fé, não. Mas, ô, você me pegou num dia ruim, estourei o limite. Ó. Falei, e agora? Então nem ele que te socorria, geralmente, nesse sentido, conseguiu te ajudar nesse dia. Nem ele, cara. Negócio, assim, desculpa a expressão, cabuloso. Mas eu aguardando o propósito de Deus na minha vida. Nesse mesmo dia, isso é uma coisa de louco, cara, milagre. Tem pessoas que não acreditam em milagre, não, cara. Mas eu sou um cara que acredita em milagre. Pra você ver que momento bacana que Deus está reservando pra gente. Olha só. Deus trazendo a minha memória. Né? Que vida de milagre, hein? Ô, velho. Pouco que você já contou até agora, já dá para ver. O tanto E eu que pastoreava nessa época já pastoreava. Assembleia de Deus lá do bairro Ouro Preto, no salãozinho. E é interessante que eu também descia com os meninos nessa época, às vezes de ônibus, pegava o 3502 e tinha que andar um pedaço ainda porque não tinha ônibus perto. Coisa de louco, cara. Mas esse dia, eu na expectativa. Só tinha o dinheiro para voltar de ônibus. Nesse dia, os meninos não haviam ido na escola, porque a Mônica trabalhava, pelo fato de ela trabalhar no hospital, ela trabalhava dia sim e dia não. Bacana. De repente, chega um rapaz lá, muito tempo, irmão Adail, da congregação da Assembleia de Deus do Caiçara. Nós, há alguns anos atrás, nós havíamos feito missão lá em Frei Orlando, e o missionário Claudinei, eu lembro do sobrenome dele, Claudinei Roma, o nome dele, Claudinei Roma. Sim. E aí o Adail, ele falou que pegou um dinheiro e ia mandar para o Claudinei, o missionário Claudinei. Um povoado de 450 pessoas, uma cidadezinha. Ou seja, olhando dentro de uma ótica, o Claudinei realmente precisava mais do que eu, aquela grana. Só que na hora que ele já ia colocar no envelope para mandar para o Claudinei, o Espírito Santo de Deus falou com ele, falou para o Adail, Jarbas. E ele não entendeu. Olha, o mesmo Deus que me confrontou aquele dia, naquele culto, lá na igreja Assembleia de Deus, dentro da Vila São José. Para você entregar. Para me entregar para ela. Ele confrontou o Adail. Adail Batista. Te abençoar. Exatamente. Sabe o que ele fez? Me permita aqui. Ele pegou um papel, escreveu Claudinei e o outro escreveu Jarbas. Ele dobra os papéis. Isso ele me falando, eu estou escrevendo aqui, acho que é interessante, enriquece a amizade. E ele falou que balançou o primeiro nome que sai. Ele vai lá. Tipo assim, Deus vai confirmar mesmo se for... Jarbas. Nossa. Aí ele pegou e foi de novo. Sério, ele não se conformou, não. Ele trocou. Ele falou assim, eu vou para melhor de 3. E qual que é o nome que sai? Jarbas. Jarbas. É porque era para você mesmo.
Ele chega com R$ 70 para mim, cara. Olha só, pastor. Ai, 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 R$ 70. Ô, cara, que alegria, cara, que coisa maravilhosa. O cuidado de Deus. Desculpa, velho. E nos mínimos detalhes, né? Porque Deus sabia naquele momento ali, especialmente o que você precisava ali Sério, naquele cara? momento. Sério. Hoje, às vezes, a gente pode olhar assim, pra gente, depois que Deus já fez muitas coisas, grandes coisas na nossa vida, a gente pode olhar R$ 70, mas para quem está ali naquele momento, Cara, necessitado. Isso foi em que ano? Foi em que ano, mais ou menos, você lembra? eu lembro. 2010. 2010, olha só. Eu vou te contar. 15 anos atrás, Foi 2010. R$ 70 valia nada e acho que 3 vezes esse valor. Mas eu vou te contar um outro milagre. Essa maré que eu tava. 2010. Ele me provê R$ 70. Fui lá no Carrefour e comprei, cara. Beleza. Na época dava para fazer compra boa com 70, né? Dava. Enfim. Foi o ano que minha mãe faleceu. E a gente vai vendo os propósitos de Deus. Interessante que, sem nada para comer em casa, sem nada. Aí um dia minha irmã, Eliandra, ela me chama para ir fazer compra. Nesse mesmo ano, tá? Pra você ver. Ali era o ano da virada, cara. Ali era o ano da virada. 2010, finalzinho de 2010. Sem nada para comer dentro de casa. E minha irmã, ela me chama Júnior. Né? Meu sobrenome é Júnior. Vamos lá no BH, supermercado BH, vamos lá fazer compra. Estava com tempo nessa época. Sim. Peguei o carro e ela falou assim, pode pegar um carrinho e você vai colocando. Falei, Leandro, eu não tenho dinheiro. Não, pode colocando aí, a gente dá um jeito. E coloquei uma coisa bem pequenininha. Ela com outros 2 carrinhos, eu com meu carrinho rasinho, cara, rasinho, carrinho do supermercado. Sim. Eu peguei o menor ainda e tinha lá... E ela só colocava aquela quantidade de produtos. Ela falava comigo, pode pegar, mas eu bem prudente, porque eu sabia onde que o sapato apertava no meu pé. Estava apertado, cara, muito apertado. Enfim, ela encheu o carrinho dela, 2 carrinhos, top pra caramba. E nessa época meu pai, deixa eu ver, meu pai ainda era vivo, baita de um cara, meu pai também, o Jarbas. Parece que ele tinha falado para ela alguma coisa, enfim. Nós voltando para casa dela. O porta-mala do Tempra, ele é bem grande, né? Sim. Cara, encheu aquilo lá de comida. Ó. Comida, um tanto de coisa, biscoito, iogurte para os meninos, ainda só com os 2. Fomos agradecer a Deus, Hudson. Nós fomos orar para agradecer a Deus. E na hora que ela orou agradecendo a Deus, você lembra que eu te falei da minha mãe, né? Sim. Ela falou, ó, Júnior, isso tudo que tá aí, cara, é seu. Oh, então você foi comprar achando que era para ela. É, cara, isso tudo que tá aí dentro do carro é seu, cara. Nossa, que pastor, que bênção, hein? Essa compra é sua. Aqueles 2 carrinhos que ela comprou, velho. E nesse momento, é o momento que você vê ainda o cuidado de Deus mais ainda, usando os seus Sim. para te abençoar. E não vou te contar o milagre. Sabe o que foi? Sim. A minha mãe tinha deixado uma grana. Olha só. O valor de 700 ou 600 reais, não me lembro. E ninguém encontrava. Olha. É. Ninguém encontrava, cara. E aí um dia uma outra irmã minha sonhou que minha mãe estava subindo para levar compras para mim. E ela perguntou, mãe, aonde a senhora está indo? Minha mãe já tinha falecido. Sim. Eu estou indo levar essas compras para o Júnior. Olha só. Aí elas contaram o sonho, velho. E falou o seguinte. Se nós acharmos essa grana, desculpa, velho. É para fazer a compra para o Júnior, para a Mônica e para os meninos. Que forte, pastor. Tinha um porta-níquel que antigamente as pessoas mais velhas usavam. Sim. E já tinham procurado naquele porta-níquel, cara. Não tinha encontrado. E aí tinha um
fundo falso, abriram, tava a grana lá. Olha só. Deus usando a minha mãe em sonho, cara, para me abençoar, velho. Olha aí. Minha mãe já tinha morrido já e foi canal de Que bênção. sobrenatural, né? E aí me remete, cara, uma coisa maravilhosa. Eliseu morto já. A Bíblia vai dizer que Eliseu estava morto. Estava acontecendo uma guerra. O profeta Eliseu. Os restos mortais de Eliseu estavam na cova. De repente cai um soldado morto lá dentro da cova. E através, aleluia, dos restos mortais do profeta Eliseu, Deus, ele ressuscita aquele homem. Aquele homem ressuscitou, velho. Deus, ele utiliza, sim, aqueles que, dentro do nosso ponto de vista, morreram, mas estão vivos lá na glória, cara, para nos abençoar. Que sobrenatural. Deus usa isso, sim, para acredito. nos abençoar. E aí, velho, essa compra deu para 3 meses. Você acredita? Deus enviou em sonho para fazer com que elas lembrassem ali de lhe ajudar. Isso. No sonho, teve alguma dica de onde estava o dinheiro? Não, né? Só despertou nelas esse Só despertou. interesse de Se nós de acharmos, achar. se nós acharmos, Que forte essa cara, história. o Eu dinheiro nunca vai vi, ser para comprar. nunca tinha ouvido algo assim. Que Tremendo, forte. cara. Sobrenatural, para ver como Deus tem muitas formas que ele usa Desculpa para... aqui, velho. Não, pastor, pode. Eu acredito que é esse mesmo, é essa ideia. A gente, por isso que eu falei no início, aqui a gente vai ouvir falar de histórias reais. E histórias reais que envolvem os milagres que Deus faz e tem feito na nossa vida. Eu acredito muito assim que quando Deus quer abençoar, ele não usou a jumenta para falar com o profeta. Quando Deus quer mandar um recado, quando Deus quer falar qualquer coisa, ele tem vários meios para usar. E esse meio aí, por via sonho, através de alguém que já tinha partido para a eternidade, é a primeira vez que eu vejo. É muito forte. E fala para mim, depois de todo esse processo, 2010, né, igual você me contou que esse foi o ano da virada, né? Quando foi que você começou a perceber que as coisas estavam melhorando? Eu falo porque, Jazinho, eu vou contar um pouquinho da minha história também. Sim. E teve um momento ali que eu sentia Deus falando comigo assim, meu filho, a partir de agora as coisas vão começar a melhorar. Crê somente, só continua. E teve momentos que eu sentia Deus falando assim comigo. Maravilhoso. E Deus às vezes usava a minha esposa para falar isso comigo. Ela virava para mim e falava assim, Hudson, agora vai. Eu tô sentindo que vai, que agora o negócio vai dar certo. E a gente começa a sentir esse ponto, Flávio Augusto fala muito disso, aquele ponto de inflexão. Sim. Que é quando você começa a sentir que tem uma virada na sua vida, Sim. que embora você esteja passando por um momento São as difícil, dores. de dor, É. é como se você estivesse pegando um impulso para ir longe, para ir na direção do propósito Exatamente. que Deus tem para você. Quando você sentiu que isso começou a acontecer? Em que ano, em que momento ali você começou a perceber as coisas acontecendo e a virada começando a ocorrer? Porque até então a gente viu a misericórdia de Deus. Mesmo no deserto, não faltou água, né? Mesmo no deserto, Deus chegava e resolvia. É isso aí, cara. E a partir daí, quando foi que começou a mudar? Gatilho de Deus, né, gente? Isso. Hudson, o Vale é interessante que ele é um aprendizado, cara. Tem pessoas que não gostam do Vale, não. Tem É pessoas difícil gostar do Vale, né? Mas o Vale é faculdade, cara. É um momento de aprendizado. Você fez faculdade, né? E aí você viu que na faculdade é o maior momento de crise. Você precisa de pegar... São 4 anos, não sei quanto tempo que você ficou na faculdade. Inclusive financeira, tá? Financeira, cara. Eu, por exemplo, eu não tinha... A faculdade era... Eu tive a oportunidade de fazer a Universidade Estadual do Pará, então a faculdade era durante o dia. Tive que abrir mão do meu emprego. Na época eu morava com meus pais, mas tinha um emprego relativamente bom. Comprava minhas coisas, tinha minha moto, vivia tranquilo. Debaixo da asa dos pais. Mas chegou um momento que eu pensei comigo assim, se eu não correr para fazer uma faculdade agora, quando é que eu vou fazer? Eu tenho que aproveitar Você qual idade, velho? Na época eu estava com 22 anos. Ficou esse tempo todo debaixo da asa dos pais, cara? Fiquei até os 22. Que beleza, hein?
Mas eu Mas não... seu pai não te chamou no canto, não, meu? Não, eu fiquei morando com eles, né? Ah, mas Mas não eu tinha. ajudava na despesa de casa. Mas só? Eu ajudava Você não e assumiu? eles não tinham, não. Aí também não dava conta, não. Meu pai, eu costumo Brincadeira. dizer o seguinte, desde os 13 anos eu sempre custeei as minhas despesas, Bacana, sabe? Desde os 13 bacana. anos, porque eu sempre trabalhei. E aí, aos 22 anos, eu estava, assim, relativamente tranquilo financeiramente e pensando comigo, faço faculdade ou não? Hoje tem uma tendência dos jovens não quererem fazer faculdade, Sim. mas eu adianto aqui, pra gente que veio do nada, pra gente que veio de família bem humilde, sem muitos contatos, sem muitas oportunidades, eu acredito firmemente que ter um ensino superior, que ter uma faculdade, pode ajudar muito a abrir portas. Abre a mente e abre portas, Sem porque o dúvida. conhecimento é o que transforma, né? Então, comigo, eu tinha essa ciência que eu tinha que fazer e tinha que aproveitar enquanto eu não estava casado ainda, que eu tinha vontade de casar, e tinha que fazer logo, porque enquanto eu estava com os meus pais, eu ainda poderia me dar o luxo até de não trabalhar. E aí foi o que eu fiz, pedi conta de onde eu trabalhava, assim que eu passei no vestibular, e comecei a fazer a faculdade. Durante o dia, chegou um momento, pastor, que aconteceu comigo coisas que nunca tinha acontecido. Meu pai também passando por uma luta assim financeira. Meu pai já era pastor de igreja Sim. e tinha que dividir ali entre o tempo de ser pastor e ainda trabalhar. E aí ele tinha a serralheria, né? E a serralheria teve momentos difíceis ali que não estava indo bem. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para a serralheria trabalhar com ele. Quantas vezes eu cheguei na universidade, todo sujo ali de... Você sabe que o ferro tem, É o vale, cara. tem aquele óleo ali, e É eu o saía vale. já na correria, chegava lá, falava para os colegas, não dá moral para a sujeira não, porque É o é vale, isso meu que eu tenho irmão. que fazer. Pastor, você falou da sua mãe, né? Do apoio que sua mãe lhe deu. Eu nunca me esqueci um dia que eu não tinha dinheiro nem para abastecer a moto, que minha mãe juntou umas moedinhas que ela tinha lá na época, R$ 2. Oh, meu Deus do Nossa, eu céu. nunca me esqueci disso. R$ 2 que ela tinha. Meu Ela Deus do sempre tinha, céu. tinha um dinheirinho lá. Ela falou, pega aí, meu filho. Deu pra eu colocar na época, eu lembro. Deu pra colocar 1 litro de gasolina. Meu Deus. Você lembra até a quantidade. Foi o que me permitiu ir pra faculdade. Senão, porque era um pouco longe, senão não ia Mas nem você concorda comigo? Abrir um conseguir parênteses ir. aqui. Esse 1 litro, ele rendeu 10, cara. É um milagre de Deus. E era um impulsionamento que eu precisava naquele momento pra não desistir. Porque as coisas estavam tão difíceis financeiramente. Pra mim, eu não estava tão acostumado com isso, né? Com essa falta. Eu sempre tive meu dinheiro desde cedo, que eu cheguei a pensar em desistir. Eu fiz uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E eu cheguei a ficar sem computador. Para você ver, um jovem que faz faculdade, que Meu Deus. depende exclusivamente desse computador, de um computador, eu cheguei a ficar sem computador e sem ter condições. Fazendo paralelo com a sua história, sabe quem que me abençoou Por favor. com esse computador para eu não desistir? Ah, Nunca me esqueci. A minha irmã mais nova. Ela, olha aí pra você ver. pastor, isso eu até me emociono, porque ela vendeu um consórcio que ela tinha de moto. Ela tinha um consórcio na moto de uma Bros, nunca me esqueci, que ela vinha pagando. Ela vendeu esse consórcio para conseguir comprar o computador para mim. Meu Deus, cara. E foi graças a esse computador que eu consegui terminar a faculdade. Olha, Deus usou ela para me abençoar a nessa sua época. irmã mais nova. É a forma que Deus trabalha. A gente falando de vale. Sim. É a forma que Deus trabalha, cara. É no impossível. É nas impossibilidades que E ao foi no longo. momento que eu estava quase desistindo. É isso aí. Sua Teve irmã essa mais questão nova, da minha mãe me qual a idade dela? ajudar e teve a questão que ela me ajudou com o computador. A idade da sua irmã? Hoje ela tem, Na época. na época, ela tinha 20 anos. Que bacana, hein? Tinha 20 anos. Sempre foi muito guerreira também. A gente sempre trabalhou, né, desde cedo, né? E ela estava pagando esse consórcio já tinha um tempo. E foi o que me ajudou. Que bacana. E aí, Era voltando... um sonho dela, né? Era, sim. Ela ajudou a impulsionar o meu. Fui o primeiro que consegui terminar a faculdade Loucura, hein? na minha família. Era um sonho dela. E sabe, ela tinha um sonho de ter essa Bros. Poxa. E hoje, assim, eu fico observando, né, até um paralelo da nossa história, o tanto que muitas vezes acontece de ter pessoas que desprezam a família, que despreza aquelas pessoas ali que, no fim das contas, meu irmão, quando nada dá certo, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, quem tá com a gente é quem? É pai, mãe, irmão, é família. É isso aí, cara. É família. E eu acredito muito que é por isso que o inimigo
tenta destruir a família. Porque, querendo ou não, é a família que é a base da gente. Sem dúvida. Os meus momentos mais difíceis, né? A gente teve momentos muito difíceis, assim, financeiramente, mas, no fim das contas, era a família que ajudava. Um pouquinho dali, e vivíamos pela misericórdia de Deus. Mas você venceu, né, velho? Graças o a Deus. vale da faculdade. Mas, enfim, velho, pra você ver que história bacana a sua história também. Você tinha me perguntado quando foi o gatilho, mas é importante que a gente vai dissertando aí em assuntos. Tem histórias muito bacanas, histórias... Eu lembro que eu entrei nesse assunto, você falou da faculdade. Você me perguntou, você fez faculdade, né? Isso. Você sabe que você pode continuar aí a partir desse momento. Não, me conta mais um pouquinho, cara. Não preocupa, não. Não. Eu quero passar a bola para você, porque eu sei que eu te interrompi e falei um pouquinho sobre faculdade, mas é porque nós estávamos falando sobre o Vale. O Vale realmente ele é a faculdade da vida. Velho. Eu lembro de uma música do irmão Lázaro que falava. Ele falava assim, é que o deserto é a escola do Senhor. Exatamente. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque realmente é no deserto que a gente aprende, né? E não existe, às vezes a pessoa, não, todo mundo tem uma história triste, todo mundo passou por algo difícil. Sim, mas todo mundo tem uma experiência diferente com Deus. Sim. Todo mundo é tratado por Deus conforme o propósito que Deus tem para ele. Sim. E o vale é difícil, mas o momento em que você sente que o vale está começando a passar, é o momento que você tira os maiores insights. É o momento que você... Eu nunca me esqueci de uma palestra que eu vi de Steve Jobs, né? O fundador da Apple. Steve Jobs, numa turma, né? Ele fez uma palestra para uma turma de formandos nos Estados Unidos, e aí ele fez um paralelo da vida dele sobre como que os pontos se ligam. E aí ele contou que num dado momento da vida dele, algumas coisas aconteceram e ele precisou trabalhar, acho que era uma gráfica que desenhava fontes. E ele sempre foi um cara assim que teve a mente empreendedora, né? Ele sempre quis construir coisas grandes. Em dado momento, ele disse que pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Desenhando letra? Estou aqui desenhando, criando modelos diferentes de letras. E aí depois as coisas começaram a acontecer na vida dele. Ele desenvolveu, né, o Macintosh, o sistema operacional, né, também da Apple. Toda a inovação que hoje nós temos, né? Sim. Aqui. Loucura, né? Foi porque esse cara, de certa forma, inovou. E aí ele conta nessa palestra que na época, antes das coisas acontecerem, ele não conseguia ligar os pontos. Mas depois que ele entrou, que ele começou com a Apple e começou a trabalhar o design de tudo, o design do sistema operacional do iPhone, bacana, o design ali dos sistemas, ele percebeu o tanto que aquela experiência acumulada que ele teve lá, com desenhos, com design de letras, serviu para ele melhorar o design dos produtos deles. Então, o que ele fala sobre isso? É que, às vezes, você não consegue entender porque algo está acontecendo na sua vida agora. Mas lá na frente, o que parece não fazer sentido agora, lá na frente você consegue ligar os pontos e entender. Ele entendeu por que ele precisou passar uma temporada lá, naquela gráfica. É a base do cara. Foi a base que ele teve para deixar os produtos dele mais visual. Exatamente. E hoje, a Apple é isso. Você vê que eles se preocupam muito com a questão do design, do detalhe, né? E tudo um pouco desse conhecimento que ele teve lá atrás. E às vezes na vida da gente é isso mesmo. A gente não consegue entender por que algo está acontecendo agora. Porque determinadas provas, porque eu estou num lugar que eu sinto que não é o lugar que era para eu estar. Eu não quero isso aqui para minha vida. Eu quero ser piloto de avião, né? Mas depois que as coisas acontecem, você consegue perceber de fato que era apenas Deus te preparando para o que Ele tinha para a sua vida. Não quer dizer que é fácil. O vale é difícil mesmo. Mas é sempre uma escola, é sempre Deus preparando a gente. Cara, dessa a gente vai falar sobre o vale, hein? Porque Ele tem de melhor. Tem muito assunto de vale? Tem demais. Passa a bola para você, continue falando. Mas vamos lá, cara. Sobre a mudança. Não, mas enfim, eu achei peguei um negócio muito bacana aí, na hora que nós estávamos vindo para cá. Sim. Inclusive, nós falamos até sobre metas, né? Você falou um pouquinho do Steve Jobs. Sim. E o cara é um cara também que tinha
propósito a ser cumprido, né? Tinha um propósito, tinha uma visão. Olha, para você ver, a gráfica foi a mola propulsora, né? Foi. E interessante que ontem eu gravei um vídeo falando sobre metas. E nesse vídeo eu falei sobre o rei Salomão. Em determinado momento da vida de Salomão, ele, lá no capítulo número 2 do livro do Eclesiastes, ele vai dizer: vaidade de vaidade, diz o pregador. Porque ele escreve agora numa outra fase da vida dele. Sim. Tipo assim, a ficha caiu para ele. Ele já não era mais um menino, Salomão não era mais um menino. Não. E eu estou aqui respeitando a exegese do texto bíblico, tá? Isso é importante. Salomão já numa vida, já experiência, já vivida, uma coisa de louco. E ele vai dizer, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E o interessante é que agora, Salomão, ele cai aquela ficha. Olha que situação, cara. Qual que era a meta do Salomão? Qual que era o propósito? Mais interessante, fazendo um paralelo lá com Salomão, quando ele recebe a visão do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele recebe uma visão, que Deus tinha algo maravilhoso, ele pede ao Senhor sabedoria. Deus, ele tinha propósito com Salomão. E nós estabelecemos metas para as nossas vidas. Nós estabelecemos metas para as nossas vidas. Mas essas metas, cara, falando lá, voltando lá no gatilho, lá daqui a pouco, essas metas, ela tem que fazer parte do projeto de Deus. Metas, elas precisam ser fundamentadas com um ponto de vista sem fim. Aonde que você quer chegar? Aonde é que eu quero chegar, velho? Está de acordo com o propósito de Deus, né? Aonde eu quero chegar, né? Óbvio, nós temos sonhos de alcançar riquezas, mas para que vai ser essas riquezas, cara? Ah, eu sou vendedor, eu sou pastor e sou vendedor. Ok. Mas e aí? Aonde é que eu quero chegar? E esse gatilho que aconteceu lá atrás, 2010 para 2011, aonde eu quero chegar? Uma pessoa, em 2011, ele me faz uma pergunta, me convidou para me fazer uma viagem para o estado do Paraná, e ele bate na minha perna, desse jeito, dentro do avião. Foi a segunda vez que eu estava viajando de avião, tinha viajado de avião com um problema lá atrás, e aí tremi nas bases, né? Já tinha muito tempo que eu não tinha viajado de avião, chovendo nesse dia. Segunda vez ele bate na minha perna. Quanto que você quer ganhar? Você acredita que ele me perguntou isso? Desafiou. Foi. Acho que até te comentei isso já. Sim. Quanto você quer ganhar, Jarbas? Eu não vou falar o nome dele por questão de ética. Minha língua coçou. Não vou falar o valor também, não. Coçou minha língua. Depois você me fala em off, que agora eu fiquei curioso. Meu Deus. Falei, olha, o que Deus tiver para mim, eu quero. Falei com ele desse jeito. Voltando de Curitiba, Ponte Aérea Curitiba, para Confins. Chovendo demais, eu até esqueci da turbulência. O avião balançando, eu nem estava aí mais. Mas ele me deu um... E aí, cara, foi o momento da virada. Eu abdiquei de tudo que eu estava fazendo. Isso em 2011 para 2012 agora. Trabalhando como representante de medicamentos. Antes disso, trabalhei também como key account, né? Eu era vendedor de grandes contas, CLT. Ontem alguém até me perguntou sobre CLT. Não sei se lá você no Instagram, viu. né? Isso, me perguntaram sobre CLT. Sim. De repente eu até respondo pro camarada aqui daqui a pouco. Mas me perguntaram sobre CLT. Umas 2, 3 pessoas me perguntaram. Lá era CLT, na Hipermarcas, linha sucralose. Fui vender para grandes contas e eu tive a oportunidade de conhecer, né, esse mundo aí corporativo, cara. Foi algo maravilhoso para mim. E eu sempre falava, não posso nem deixar de falar desse cara, o David. O David é um grande amigo meu, também servo de Deus. Eu falava sempre com ele, David, Deus me falou que, olha para você ver,
Deus me falou que você vai ser o canal de bênção para mim entrar para a empresa que você trabalha. Eu não estava cobiçando a vaga dele, não, cara. Mas eu tinha algo no meu coração. E Você Deus sentiu isso e falou para ele. sério. Enfim, aquela coisa toda. Nessa época, quando eu falei para ele, eu era gerente da Casa e Tinta. Meu Deus do céu. Você já ouviu aquela expressão sovaco de aleijado? Já. É uma expressão. Sofri por causa da muleta. igual sovaco de aleijado. Exatamente. É Mas igual- era o que tinha. Era o que tinha. Mas eu sempre encontrava e o David me dava uma carona, cara. Ali na Pedro II, trabalhava naquela loja da Pedro II, o David me dava carona. E no dia, Jarbas, ele tinha uma ideia. Ideia bacana, era um carrão da época, isso já em 2011. Finalzinho de 2010. Finalzinho de 2010. Ó. Para 2011. Ele, Jarbas, aqui, ó. Vou te pegar aí na Pedro II. Tem um negócio bacana para você. Foi Deus que te falou, Jarbas? Falei, cara, eu não tenho dúvidas, não. Foi. Chegou o dia. Ó. Lá na linha. Chegou o dia. CLT ganhando na época 3 pau. Era um salário excelente. Com os 2 meninos. Sim. Uma virada. Parecia que era virada, parecia. Quando a virada começou a acontecer. Não, parecia que era, mas não era ainda. Não era ainda, né? Que coisa louca. Pena que eu fiquei na linha. Só 6 meses, cara. Foi mesmo. Falei, meu Deus do céu. O negócio estava ficando bom. Mas não era isso ainda. Mas eu contestei. Ô, Deus. Cara, mas o Senhor, ele me levou ali com um propósito. Olha a visão de Deus. Visão com propósito. O Senhor, ele me abre as portas nas grandes contas, nas grandes redes supermercadistas, cara. Olha aí. Eu nunca imaginava que ia ter esse tino. Enfim, conheci esse cara que me convidou para ir lá em Curitiba, né? No Paraná. O nome da cidade, Ponta Grossa. Né? Conheço. Lá no Já Paraná. fui lá. Cidade bonita, Paraná. Já fui lá. E esse cara, se ele estiver ouvindo, eu tenho uma admiração por ele. Né? Aconteceu algumas situações, mas é um cara que eu admiro. Congregamos, inclusive, juntos. Sim. E ele me pergunta, quanto que você quer ganhar? Já falei já. E a partir daquele momento, cara, eu abri mão. Né? Eu estava trabalhando, tinha saído da linha, fui trabalhar numa distribuidora de medicamento. Sim. Eu tinha alguns produtos, já não estava mais CLT. Tinha alguns produtos que eu estava vendendo, segmento alimentício. O nome de um suco, eu não sei se eu te falei desse suco já. O suco Haitai. Não. Suco coreano, cara. Uma latinha desse tamanho, acho que 200 ml, Sim. de uva. Um suco gostoso demais, meu irmão. E vendia bem? Vendia igual água. Olha só. Vendia igual água. Lá no Super Nosso, no Verde Mar, vendia nesses caras. Top. Essa latinha hoje deve estar uns 15 conto. 200 ml, eu nem sei se vende. 12 pedaços de uva, meu irmão. 11 uvas, não sei hoje. A gente contou. Que suco gostoso. E ali eu arrebentando. Só que não era um negócio, cara. Mas Deus já estava. Não era ainda, né? Deus já estava Deus já começando estava a aqui, ó. Deus já estava descortinando. O gatilho aconteceu quando me perguntaram quanto que você quer ganhar. E aí, voltando naquilo que eu te falei sobre metas, Jesus Cristo, uma determinada vez, ele vai dizer, a meta de Jesus Cristo foi o maior empreendedor. Jesus Cristo, ele foi o maior articulador ao longo das gerações, porque Jesus Cristo, ele poderia ter falado, olha, faz a obra em Jerusalém, Judeia e Samaria. Mas Jesus Cristo, ele tinha uma visão, olha, ampla, até os confins da terra. A meta do Senhor é até os confins da terra, meu irmão. E que meta, hein? Até os terminou? Confins. Não terminou ainda não, meu irmão. A meta é Ainda audaciosa. até continua Jesus, aleluia. Ele foi levado aos céus. Mas na hora que essa meta estiver cumprida, ele volta. Só que ele não estabeleceu limites. O que me chama a atenção aqui para as nossas vidas, Hudson, nós não podemos estabelecer limites. Deixa isso, sabe com quem, meu irmão? Com Deus. Sim. Nós estávamos falando até de ofertas, né? Sim, sim. Não estabeleça limites para abençoar a obra, não.
Deixa ele tocar no seu coração. aí. Olha que coisa maravilhosa. Deixa com ele. Ele sabe o tamanho da oportunidade que você tem para abençoar. De repente você não tem na hora não, Hudson. Mas ele sabe, cara. Isso é maravilhoso. Sabe. Aonde que você vai chegar, meu irmão? Eu não sei aonde que eu vou chegar. Você não sabe aonde a Suns Up vai chegar, cara. Mas Deus está lá no futuro. Deus já sabe, meu irmão. É isso aí. Oh, que loucura. É isso aí. E é por isso que a gente tem que confiar. É isso aí. Por isso que eu não estabeleci limites. Por isso que eu não estabeleci o quanto que eu queria ganhar. E aí, cara, naquela vez que esse cara me perguntou... Ah, meu irmão, é a Surf Up. Bonito esse nome, hein? Vai aparecer aqui de Vamos novo. falar aqui, aproveitar, né, para falar Olha dos aqui, nossos isso. apoiadores. Olha aí. Olha aí, um grande apoiador nosso, Parque Guanabara, o Parque da Família. Maravilha. Vai ter um evento country lá, hein? Agora no final do mês, no Parque Guanabara. JJ Representações, uma das empresas do Pastor Jarbas. A Source Up, agência de marketing, a minha agência, né, na qual aí nós fundamos ainda Deixa em eu te atrapalhar um 2016. pouquinho. Eu indico a Source Up. E tem um cara lá da Source Up, que ele é pastor também, mas acaba que pelo nível de amizade a gente chama ele de Mateuzinho. Ele tá até por aqui, daqui a pouco ele vai aqui. aparecer. É excepcional. Eu indico a Source Up. Excepcional. O Matheus, eu tenho que falar dele, trabalha comigo. Depois que ele começou a me acompanhar aqui, a qualidade dos vídeos, Que loucura, você hein, sabe cara? como que é, né? Que loucura. Tanto que melhorou. O homem trabalha com excelência mesmo. Eu tinha que abrir esse parênteses para falar e agradecer ele pela parceria. E Deus tem metas para sua vida, meu irmão. O pessoal não tá te vendo aí não, mas aqui a Jazinho, nós pouco- vamos trazer ele aqui para falar um pouquinho. Hoje ele não apareceu ainda porque ele está tossindo ali, mas daqui a pouco a gente traz ele. Temos o Parque Guanabara, temos a Source Up, tem a Ex Multiloja também, Multiloja. que é uma grande promessa para o digital. A Ex Multiloja. Produtos diversos aí. Fala um pouquinho pra gente, pastor, da Ex Multiloja. Cara, quem tá na Eu gestão... acredito demais nesse projeto. Não tenho viu? dúvidas. Quem está na gestão da Ex Multilojas é o Jefferson, o meu irmão, Sim, juntamente com um baita de um cara lá, o João Mateus. é isso aí. O João Mateus, ele é um José, tá? É, o João Mateus é um sonhador, cara. Ele é. Ele é um sonhador. E é o cara certo que veio trabalhar com a gente. Sonha e executa. E executa. É um cara louco. É um servo de Deus. Você vê que maravilha, né? Servo de Deus. Uma hora o João Mateus vai vir aqui também contar um pouquinho da Vamos história trazer dele. ele. Uma vida miserável, enfim, lá no mundo, mas de repente Deus salva e coloca esse cara para trabalhar com a gente. E um grande líder de É, um jovens. grande líder. E então a Ex Multilojas, ela tem por objetivo justamente, cara, de abençoar. O maior propósito, a gente tá falando de propósito. Sim. O maior propósito da Ex Multilojas, a gente um dia estava lá no escritório, cara, nós começamos a falar um pouquinho da Ex Multilojas. E aí o Jefferson chama ele de Frim, meu irmão. Frim, Sim. olha pra você ver. Apelido, não tem problema não. O Frim. A gente falando qual que era as nossas estratégias e aí a gente criou algo lá. Cara, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar uma mensagem de salvação para as pessoas que receber. O meu objetivo... Para quem não é recebeu os vender, não. produtos em casa. Olha para você ver. Cara, olha para você ver quando a gente fala de Exato. metas. Metas está em todas as áreas. Sim. Quem recebeu o produto em casa vai receber uma mensagem. E a mensagem é que o Senhor te abençoe grandemente. Olha aí. E obrigado por ter escolhido a Ex Multilojas. Estou dando um spoiler para você. De repente, você está com o seu negócio travado. Abençoa vidas. Passa a orar, não pelo produto, mas pela pessoa que vai adquirir o produto. Nós começamos a Sim. fazer isso. Senhor, tá vendo esse produto aqui? A pessoa que pegar ele, abençoa Seja ela, abençoado. Senhor. Olha aí. Você acredita? A pessoa recebe o produto e nem sabe que está recebendo uma oração junto, né? E uma mensagem ainda. Olha aí. Abençoa, é sério isso. Nós temos isso como nosso devocional diário. E aí a coisa, Deus está avançando, cara. Com a medida certa, velho. Sim. Outros com a medida certa. Então, Deus ele vai trazendo visão com propósito. Eu estava falando isso de aí. metas, falei de Jesus Cristo. Olha a loucura de Jesus Cristo, até os confins da terra. E eu tenho convicção, se Jesus não voltar até lá,
A minha meta, cara, lá quando alguém me perguntou quanto é que você quer ganhar, eu não penso só no meu umbigo, mas eu tenho filhos. Deixa eu falar um pouquinho dos meus filhos. Sim, fica à Posso? vontade, pode falar. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, que a minha esposa... Eu preciso falar um pouquinho da minha esposa, que minha esposa ela é guerreira. Mônica é uma mulher guerreira. O que seríamos de nós, hein? Sem nossas Cara, esposas, eu sem nossa família. estava perdido. Eu amo a minha esposa, foi a mulher que Deus me deu. E aí o bom é que Deus, ele te coroa ainda, cara. Ele não te dá só a esposa, mas te coroa com 3 heranças. pérolas, cara. 3 pérolas. Os 2 mais velhos já trabalham comigo. Para você ver que loucura. Os meninos, pai, estou querendo trabalhar. Eu só não tenho como pagar, mas vamos embora trabalhar. Aí a Sofia, velho, 9 anos de idade. Papai, eu quero ir trabalhar. Tá indo pro escritório trabalhar agora nas férias, cara. Olha aí. A Sofia. Meus filhos são uma bênção. E hoje, eu oro, cara, já para os meus netos. Melhor, para os filhos dos meus filhos. Eu oro para os meus bisnetos. Isso aí. Não pensando em questão material, mas acima de tudo, eles propagarem isso que eu aprendi dos meus pais. O Sr. Jarbas, saudoso papai, e a minha mamãe, Dona Terezinha. Propagar o que eu tenho passado para eles, cara. Deixar esse legado. Isso é meta. Estabelecer metas. Isso, Hudson, cara, isso é muito sério. Visão com propósito. A JJ, cara, é maior do que eu. A Ex Multiloja é maior do que eu e do que o Jefferson. Sim. Entende? A STN também, lá do Jefferson, lá, é maior do que ele, cara. Então, o propósito dessas empresas que o Senhor nos deu, quando alguém me perguntou lá quanto você queria ganhar, é justamente esse, cara. Levar vidas através das nossas vidas, velho. Sim. A minha meta é essa. O gatilho foi lá atrás. Quando a gente coloca no coração, quando nós colocamos no coração, nós precisamos de abençoar vidas. Sim, e quando a gente coloca isso no norte de cada negócio, não sei se você já observou, a tendência é que o negócio consiga deslanchar. Sabe por quê? Hoje o mercado está cheio de negócios e empresas que só querem lucrar e vender. E, às vezes, muitas empresas estão estagnadas. Eu que trabalho há muitos anos com marketing, percebo isso em muitos negócios, que, às vezes, alguns não conseguem romper e não tem marketing que resolva isso, tá? Porque estão mais preocupados só em captar, em lucrar, do que genuinamente com a necessidade do cliente. Exatamente. Com a necessidade daquela pessoa que está recebendo o produto ou serviço. E isso vai de encontro com o que você falou, é de não se preocupar com a pessoa só com o produto, mas em, de certa forma, impactar a vida daquela pessoa positivamente. Poxa vida. É isso que todo negócio tem que pensar, porque quando você começa a pensar dessa forma, todas as suas decisões, né, as decisões executivas e administrativas do seu negócio serão norteadas por isso. Imagina a experiência de um cliente que recebe na casa dele um celular, por exemplo, e junto desse celular tem uma mensagem ali para Deus abençoar. Que experiência. Loucura. Né? Então, você está indo além do que só vender um produto. Você está se preocupando genuinamente com o ser humano. E isso é melhor que qualquer marketing, é melhor que qualquer estratégia. E as pessoas precisam, as empresas precisam mesmo Pessoas. a se preocupar com pessoas. Porque isso é o que, de fato, define qual empresa vai sobreviver ou não no futuro. Se a gente for olhar, voltando a falar da Apple, né? Do Steve Jobs, a Apple sempre se preocupou muito com a experiência do usuário. Olha aí para você ver. Essa questão do touchscreen mesmo, ele queria fazer com que a pessoa acessasse ali o celular dando ali no máximo 2 cliques na tela. E por isso eles inventaram esse toque. Porque antes o celular era só ali, né? Nos botões. É o touchscreen. Rapaz, que loucura, hein? E aí veio dessa necessidade de se preocupar genuinamente com a experiência do usuário. Então não é só vender, não é só entregar. É por isso que é importante toda empresa ter ali o sucesso do cliente, alguém que é responsável para entender ou para gerar estratégias ali em torno de fazer com que esse cliente realmente tenha uma boa experiência.
E eu tô vendo que você está fazendo isso nos seus negócios. Mesmo que de forma... não foi ali um treinamento técnico que você teve para oferecer isso. Foi de Não, forma foi não. natural, né? Você já vem Orgânico fazendo... mesmo. É quando Deus está no propósito, é assim. Até onde a gente às vezes não tem um conhecimento teórico para atuar de forma pontual, Deus nos faz seguir aquele caminho de forma natural. É isso aí. É isso mesmo. Ele é o maior mentor. É. Ele é o maior mentor, cara. Lembro que você começou a falar dos seus filhos, da sua esposa. Sim, sim. É uma coisa bacana. O que acontece, Hudson? Eu sou pastor, Emanuel está com 18 anos, então, há quase 19 anos, por que não dizer 19 anos que eu já... Olha para você ver. 19 anos já que eu estou pastoreando, cara. Cuidando de vidas. 19 anos pastoreando, cara. E o bacana disso tudo, quando você se disponibiliza para Deus, entendendo que é Ele quem vai gerar isso para você. Não que eu estou como uma pessoa acomodada, é igual diz o compositor daquela música lá, né? Esperando a morte chegar. Não, eu não posso acomodar, cara. Isso aí. Eu tenho que ir à luta. Tinha um desejo, lá atrás, lá também. Eu ia na Deus e Amor, você acredita? Eu ia na igreja de Deus e Amor. No início? No início, não, antes de ir para o Evangelho. Sim, sim. Que loucura. Deixa eu contar um pouquinho rapidinho isso aqui, e faz parte. Estava indo na igreja de Deus e Amor com os meus 20 e poucos anos. Fumava. Meu Deus do céu. Aonde que eu cheguei? Mas beleza. Ia com a minha mãe. Minha mãe ainda nessa época também não era cristã, mas ela estava indo lá para me ajudar. Eu coloquei um maço de cigarro, ia com um maço de cigarro no bolso. Ia para dentro da igreja, cara. Com maço, nessa época eu era até soldador. Já fui soldador, velho. Mesmo? Trabalhei para o Grupo Fiat. Soldador, entupi a cara na cana. Mas Deus tinha propósito. Quando eu ia lá na Deus é Amor, cara. Aceito Jesus. Então foi lá que você aceitou Jesus? Em 99. 29 de março de 1999. Isso aí. Passa 2 meses eu passei pelas águas. Foi uma virada também muito bacana na minha vida. E que ponto de inflexão esse, hein? Que decisão, hein? Top, cara. Não fumava, já nessa época já tinha parado de fumar. Sim. Já não bebia. Tinha dado uma parada geral, só curtindo um pagodinho. Mas Deus, ele tinha algo maior e melhor do que o pagodinho. É isso aí. Uma vez eu lá na Deus e Amor, tinha um missionário lá da... Que felicidade, hein? Foi o momento da decisão mais importante da sua vida, se for parar para pensar. Foi. Quando você decidiu seguir a Cristo. Mas antes disso, tinha um cara lá da Deus e Amor, na Avenida Amazonas, um missionário lá de El Salvador. E ele falou que fazia missão, cuidava de vidas. E eu com uma ação de cigarro no bolso, eu falei, Deus, se um dia eu for crente, eu quero ser igual esse cara, eu quero cuidar de vidas, eu quero ser missionário. Falei com Deus e Deus ouviu a minha oração. Aí eu aceitei Jesus lá em março de 99. Graças a Deus, comecei a fazer seminário teológico, porque tinha uma chamada para missão, para obra missionária. Sim. E foi onde eu conheci minha esposa, no seminário de teologia. Dá para você ver. Olha aí. Conhecemos lá os propósitos de Deus. Saí da Deus e Amor, porque na época na Deus e Amor não podia fazer seminário, cara. Até entendo, fazia parte do regulamento. Enfim, hoje até pode, mas na época não podia, né? Algumas observações que eles tinham com os membros. Aí vim para a Assembleia de Deus, onde estou até hoje, e comecei a cuidar de jovens, trabalhando, loucura, cara. Que maravilha você poder fazer a obra de Deus. É uma verdadeira adrenalina. Fui ser líder de jovens. E um cara bem quadrado, porque lá na Deus e Amor, os costumes, né, vamos dizer assim, eram bem rígidos. Sim. E
Um cara que sai da Deus e Amor e vai para uma sala de teologia, cara, cheio de assembleanos. Mas, enfim, dentro da sala lá, fazendo seminário, junto com um cara ex-Deus e Amor, outro agora assembleano, choque mesmo. Mas foi bacana, porque ali Deus ele começa a descortinar. Sim. E o desejo de fazer a obra de Deus foi aumentando. Foi aumentando, e ir para o campo missionário. Só que não era ir para um outro país, ir para uma outra nação. Enfim, era justamente fazer a obra local onde eu estava. Sim. E às vezes algumas pessoas me perguntam, Jarbas, que loucura é essa, cara? Como que você consegue conciliar? E é interessante, Hudson, que Deus ele dá graça. Eu me lembro dos meus 2 meninos, os 2 mais velhos. Nessa época, eu pastoreando a congregação do Ouro Preto, bem pequenininhos. Mônica trabalhava, chegava às vezes, era por volta de 8h30 no culto. Cara, e os meninos lá no púlpito comigo, andava para lá e para cá, e eu tendo que pregar a palavra. E os meus meninos foi crescendo, crescendo. E alguém me perguntava, já, você não vai dar conta, você não vai dar conta, você não vai conseguir. E a coisa ia acontecendo, os meninos tinham hora que aprontava, eu chamava a atenção deles. Mas Deus, ele é tão bom, olha para você ver o propósito de Deus. Os meus filhos crescem nos meus pés, porque ficava lá, rodeando lá. Olha só. Nos meus pés, cara. Aconteceu isso também com a Sofia, porque a Mônica ainda trabalha na área hospitalar. E eu tinha que levar. Ela ainda trabalha em área hospitalar. Trabalha na área hospitalar. Sim. Eu tendo que conciliar até hoje, lógico, agora eles são independentes, mas hoje eu consigo conciliar o espiritual, que para mim é prioridade. É prioridade, cara. Espiritual, já há 19 anos que eu sou pastor, entende? O profissional e família. A gente consegue dividir o tempo. Sim. Não, eu vejo no dia a dia sua Nós correria conseguimos dividir o tempo. para atender, para buscar os meninos. Graças a Deus. É isso aí. E Deus ele tem dado graça. Se não fosse Deus, se não fosse eu estar fazendo a obra de Deus, eu acho que eu não estaria hoje fazendo no campo profissional o que eu faço. Sim. Porque desencadeou, tá? É interessante. Uma coisa leva a outra. Cara, que loucura. Desencadeou. O Senhor, ele desencadeou, inclusive, para a minha vida profissional. Sim. Você viu que eu gosto de conversar demais, né? Eu tô vendo que sua boca tá até coçando aí, é doidinho para falar comigo. Segura aí um pouquinho. Tá difícil, mas assim eu falo. Não, a ideia é que ele ouvir mais mesmo. Pode seguir. E cara, que coisa maravilhosa. E eu me sinto tão agraciado por Deus, Hudson, quando eu subo no púlpito. Hoje eu pastoreio a congregação do Confisco, Assembleia de Deus, lá do bairro Confisco. Pessoas maravilhosas que tem naquela congregação, pessoas comprometidas com a obra. E o pastor Mateus está aí também, é ovelha nossa, tenho aprendido muito com ele. Mas o cuidado de Deus é que nós temos tido por objetivo buscar a presença do Senhor. Vou te contar um segredo aqui. O pessoal cismou de acordar todos os dias, 4h30 da manhã, várias pessoas lá, para querer orar todos os dias na igreja. Olha só que bênção. Todas as manhãs. O nosso café é com Deus. Olha aí. Lá na igreja, cara. Nessa friagem. Pois é, que não é fácil, né? Não é fácil, Tem mas que Deus, ter propósito mesmo. Enfim, hoje Vontade. eu consigo, meu velho, graças a Deus. E sobre... fazer a obra de Deus. Eu queria lhe fazer uma pergunta, voltando um pouquinho. E avançar. É isso aí. Voltando um pouquinho sobre essa questão de vendas. Eu quero saber quando você se descobriu vendedor, quando de fato... Você contou aí sobre essas oportunidades que apareceram, né, de vendas e tudo. Mas quando você sentiu assim... Escandaliza não, hein? Meu negócio é vendas. Eu vou ganhar a vida com isso. Quando foi mais ou menos que aconteceu que você sentiu? Você não vai acreditar. Esse era o caminho. Você não vai acreditar, cara. Quando eu passei a ser cobrador. Não cobrador de ônibus. Cobrador mesmo. Cobrava dívida dos outros. Olha. Antes de casar. Pô, é um trabalho que muita gente nem topa, né? Não gosta. Tem que ter aptidão mesmo para chegar. Deus me livre, cara. E eu era chato.
Não, meu Deus do céu, se alguém estiver me ouvindo e foi cobrado por mim, não tem problema não. Eu cobrava, cara. Qual é mais fácil, vender ou receber de quem está devendo? Eu, na minha concepção, eu acho mais fácil vender. Então é mais fácil comprar, então, do que você pagar aquilo que você já usufruiu. É mais difícil cobrar, eu acho que cobrar é mais difícil. Se tem um bom vendedor, atrás de todo bom vendedor, tem um baita no cobrador. Né? Porque não adianta só vender, tem que receber. Cara, o meu problema é que eu cobrava dívidas, você não vai acreditar, de 10 anos. E me pergunta se eu conseguia receber. Dívida antiga. Bati a meta. Lembra da Fininvest? Sim. Trabalhei cobrando Fininvest, dívida de 3, 4 anos, até de 10 anos. Olha só. Eu recebi aí, mas chegou um determinado momento que aquilo estava me constrangendo, tá? Sim. Eu me senti constrangido. Cheguei a ser supervisor de cobrança. Cheguei a fazer cobrança de veículo. Sério, cara, um negócio muito bacana. Me deu uma boa rentabilidade. Sim. Não vou mentir, não. Me deu. Mas não era aquilo que Deus queria para mim, não. Até mesmo por ser pastor. Nessa época eu já era pastor. E você lembra a sua primeira experiência com vendas? Primeira de todas, assim. Eu lembro. Segurei, vou chegar lá. Então tá bom, que eu tô curioso pra saber. Calma aí, ué. E ali, alguém um dia falou para mim, uma advogada. Ela falou para mim, Jarbas, não é isso para você. Isso não é para você. Cobrança não é. Deus usando alguém, um ímpio, para falar comigo. Isso não é para você. Deus tem algo maior e melhor. Deus tem algo maior e melhor. A minha primeira experiência com vendas foi na Casa e Tinta. Tá. Eu tirava férias, fui gerente da Casa e Tinta. Sim. Quem arrumou para mim foi a esposa do Jefferson. Ela trabalhava no administrativo, a Sâmila. Fui ser gerente da Casa e Tinta. Nunca tinha trabalhado como gerente. Nunca tinha trabalhado, cara. Mas eu fui tirar férias. Posso te contar uma? Sim. O método que eu utilizava, como se fosse cobrando. Cara, para você convencer uma pessoa a pagar uma dívida, você tem que suar, meu irmão. Você tem que mostrar o lado bom. Isso é sério. Sim. Vamos fazer um trocadilho. Tenta cobrar alguma coisa de mim. Você consegue? Tenta me convencer. Eu sou ruim para cobrar. Não, vai lá, meu irmão. Mas eu lhe cobraria falando o seguinte, meu amigo. Você quer o seu nome no SPC e Serasa? Pensa bem. Seu nome aí no SPC e Serasa, você não vai conseguir ter acesso a crédito. Você vai ter dificuldade para conseguir comprar um produto aí no crediário. Vai dificultar a sua vida, Tá né? me cobrando no telefone, ó. Não é muito mais fácil você negociar comigo aqui, eu te dar uma condição especial e você descontar um pouquinho de juro e você já quitar essa dívida? É isso aí. Ô, Hudson, ó, questão do SPC e Serasa, eu não tô devendo só vocês. O cara tá devendo todo mundo. Eu tô devendo. Eu vou te pedir. A sua proposta é boa, você tem até uma prosa boa, Hudson. Entra na fila. Tem que negociar, né? Até para cobrar tem que negociar. Cara, a gente conseguia convencer o pessoal a pagar. Dívida antiga. Que loucura. E aí eu fui utilizar esse método lá dentro da Casa de Tinta. Deus é testemunha. Primeira loja que eu tirei férias foi lá na rua Jacuí. Eles me mandaram para lá para me treinar. Aí fui tirar férias da gerente lá. Batemos a meta. Porque eu mostrava o lado bom, cara, da tinta. A viabilidade para com o cliente. Sim. Chegava, inclusive, até a falar com o cliente, se você precisar, eu levo aí para você. Não tem nenhuma dificuldade. Eu pego um ônibus aqui, eu ia pegar, eu colocava a lata. Se fosse necessário, colocaria a lata no ombro para levar lá para o cliente. Lógico, isso aí é uma chance em 1 milhão. Sim. Mas o cliente, ele gostava da prosa. Poxa, se eu conseguir convencer o cara a pagar uma dívida que era impagável, poxa vida, agora eu vou dar ele a oportunidade de ele ter um produto, meu irmão, Comprar, que vai né? trazer alegria para ele. E por que não falar de tinta? Porque fala de casa. A sua casa vai ficar melhor. Inclusive, eu tenho aqui os melhores vendedores para te trazer a melhor opção de cores. Cara, isso é tremendo. Você percebeu que a gente voltou no que a gente falou antes, que o foco é o quê? Na experiência do cliente. É isso aí.
É o que muita empresa esquece hoje. Você tem que entender a dor do seu cliente. É isso aí. Foi lá na Casa de Tinta. A minha primeira experiência foi na Casa de Tinta. E olha que coisa maravilhosa. Para falar sobre casa. E casa é o lugar onde que a família se reúne todo dia no final da noite. E eu falo sobre casa nas minhas pregações. Deus está ou não está na visão, meu irmão? Com certeza. É visão com propósito ou não é, meu E irmão? uma coisa levando a outra. Que loucura. Quem diria, né? Que hoje você consegue ligar os pontos. Quem diria que o tempo que você passou cobrando ia te servir para ser um ótimo vendedor? Graça de Deus. Olha aí. Olha os pontos se ligando. Foi a primeira experiência. Forte. E falando um pouco mais sobre vendas, hoje, trazendo um pouquinho mais para a minha seara, né? Do marketing. O que eu tenho percebido? Muitos vendedores estão com a falsa ilusão de que a internet, que o tráfego pago vai trazer o lead ou possível interessado pronto só para fechar pedido. As pessoas estão meio que perdendo essa essência de lutar pela venda, de lutar pela conversão. O que a gente vê muito, hoje existem mecanismos aí que a gente consegue entender, o próprio algoritmo ele consegue entender quem de fato é interessante para o seu negócio. Com base o quê? Nos interesses dessas pessoas no Instagram ou até mesmo no Google. E aí, com base nisso, com o tráfego pago, né, para quem não entende como é essa questão do tráfego pago, as plataformas, tanto o Meta Ads como o Google Ads, ele faz uma análise do seu comportamento. Você está o tempo todo com o celular na mão, né? Sim. Ele faz uma análise do seu comportamento ou no Google ou nas próprias plataformas ali no Instagram. E com base nisso, o algoritmo consegue saber os seus interesses. Aquilo que você tem mais chance e tem mais interesse, por exemplo, de comprar. E aí, o que a gente faz? O que nós fazemos na SurfUp como estrategista de marketing, principalmente como gestor de tráfego? O gestor de tráfego, ele vai selecionar os interesses do público de acordo com aquele produto que você tem a oferecer. Sim. E isso traz uma chance maior dessa pessoa que chega até você querer comprar. Mas isso não fecha vendas. Não. E essa é a grande ilusão. Porque as pessoas pensam, não, o tráfego pago vai trazer para mim, então chegou aqui, a pessoa quer saber só... Eu ouço muito isso, tá? Isso é geral. A pessoa quer saber só o preço. Espera aí. Se ela quer saber o preço é porque ela tem algum interesse. Por que você está achando ruim o fato da pessoa querer saber preço? Por uma mensagem no celular, muita gente vai chegar, fala comigo, você não se chegaria perguntando o preço ou sobre o produto? Sim. É aí que entra o vendedor. É aí que o vendedor tem que entrar e desenvolver uma conversa com a pessoa para fazer com que essa pessoa fale ali sobre a dor dela, sobre o que ela realmente tem necessidade, e esse vendedor, com a estratégia certa, vai conseguir conduzir aquela venda. Mas o grande problema que a gente vê hoje são muitos vendedores achando que vai chegar o lead pronto só para comprar. Não é bem assim. E aí, e venda nunca foi isso, né, Não. Pastor Jarbas? Não. Venda sempre foi sangue no olho. É. Venda, você vê que você trouxe... Essa daí, velho. Você trouxe a sua experiência de cobrança para vendas, justamente porque você sabe que não é só fazer pedido. Não. Né? Não. E aí, às vezes, tem gente que às vezes fala assim, chegou uma aqui, ela comprou muito de cara. Ela só fez pedido, ela não vendeu para essa pessoa, porque a pessoa já chegou com tanta vontade de comprar que comprou. Sim. Né? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte... Ela já saiu de casa sabendo o que ela queria. E o que o tráfego pago fez para essa pessoa? Essa pessoa, o algoritmo entendeu que ela tinha um certo interesse, apareceu para essa pessoa na hora certa. Mas na maioria das vezes não é assim. Né? Lógico, hoje na SurfUp a gente tem o que a gente chama de funil de captação, né? Que é quando você cria alguns anúncios e algumas estratégias que você aparece para a pessoa a primeira vez, para que ela entenda que ela tem uma necessidade, porque hoje em dia, na maioria das vezes, você vende para alguém que nem sabe que precisa do seu produto. Então, você aparece mostrando para ela que existe uma solução que ela nem sabia que existia. Sim. Depois, você aparece no anúncio ou com conteúdos mostrando como você pode resolver o problema, gerando desejo, gerando vontade. Por fim, você aparece com um anúncio, que é o que a gente chama de fundo de funil, né? Que é um anúncio com call to action, né? Com você CTA. filtrou, né? Com CTA para ação. Então, a gente vai filtrando os públicos. O público maior é esse primeiro, é quando o cliente está te reconhecendo, sabendo que você existe, sabendo que você tem um produto que pode fazer sentido para ele. Aí, depois, esse público
Você vai para a segunda camada ali, que é um público de remarketing, que está um pouco morto, não decidiu ainda se compra ou não. E por fim, o fundo de funil, com CTA para ação, com a chamada para a pessoa comprar. Mas mesmo com esse funil, vai chegar muita gente que ainda não está preparado para comprar. A pessoa do vendedor, ela não pode deixar de existir, porque o marketing, de certa forma, hoje está mais avançado. O robô não faz isso não, cara. Não O faz, robô não faz o papel do vendedor, não. não faz. E hoje a inteligência artificial ela tem muitas informações sobre tudo sobre nós. Mas o convencimento é olho no olho, o convencimento é o ser humano. Tem alma. E por isso que às vezes Cara, a venda tem alma. tem algo. E assim, você não pode ser muito automático no Não. celular. Primeiro que, pelo WhatsApp, a pessoa não está te vendo. E você sabe que, dependendo de como você escreve, a pessoa pode não te entender bem. Então, uma das primeiras coisas assim, que eu sempre oriento quando a gente dá treinamento de vendas no WhatsApp é para a pessoa buscar entender se aquele cliente que chegou ali, ele prefere conversar por ligação ou pelo WhatsApp. Porque vai ter gente ali que não vai discorrer com você pelo WhatsApp, não. Não adianta. Mas aí você liga. Hoje tem muito vendedor que tem medo de ligar pro cliente, você acredita? Eu imagino. Porque acostumou tanto falar só pelo WhatsApp que, não. Esse é o grande problema. Ele Muita vai tremer gente. nas bases, né, cara? Na hora que chegar. Muita gente acha. Acho que o problema de muita gente também é achar que o possível cliente tem o mesmo pensamento que ele. Porque muita gente às vezes fala assim: eu não gosto que me ligue. Né? Muita gente não gosta mesmo. Mas pode acontecer de ter alguém que prefere que você ligue. Então, trazendo para essa seara, assim, essa questão do marketing, o marketing evoluiu bastante. Mas a figura do vendedor, sangue no olho, não pode deixar de existir. Não dá, cara. Porque senão não vai ter conversão. Não tem conversão. Para fechar a venda ali, tem que ter alguém, principalmente negócios locais. Tá? Eu estou falando aqui de negócios locais, negócios físicos, né? Produtos digitais. A gente consegue colocar uma landing page ali para o cara chegar e já comprar direto. Existem outras estratégias para isso. Mas para você que quer vender no seu negócio local ali no dia a dia, você tem que ter contato direto com o seu público. Precisa. E tem que ter vontade de vender. Precisa. E eu vejo que é uma coisa que você tem sangue no olho. Tá doido. E outra, a vida do vendedor, pastor, você sabe como ninguém. Ela é uma montanha russa. Sim. Ela... É o verdadeiro exame do coração. Tem dia que às vezes você está chegando o ali. ecocardiograma. Você está chegando ali no fim do mês pensando, meu Deus, não vai dar. E no último segundo aparece algo que. São fortes emoções, cara. E bate a meta. A inteligência artificial não tem coração. Não tem. A inteligência artificial não tem A alma, única coisa que não vai substituir a gente, né, nesse sentido. Tem hora que você chora, cara, literalmente na frente do cliente. Hoje, por exemplo, tá passando aqui direto aqui a JJ Representações. Deixa eu só dar um feedback um pouquinho. Sim. Qual que é o propósito da JJ Representações, Hudson? É justamente trazer solução e solução com longevidade. Sim. Não é temporária, cara. Não é temporária. E graças a Deus, uma vez nós estávamos trabalhando, fizemos um serviço para um cara, ele era dono de uma rede de atacarejo. Sim. O Anderson, o nome dele é Anderson, da rede de atacarejo Decisão. Sim. Ele saiu, né, do segmento, e o Anderson ele começou com outro nicho. E ele pediu que nós fizéssemos para ele, através do Jefferson, meu irmão, um serviço nessa obra dele. E aí ele mandou uma mensagem para a gente, cara, eu fiz questão de printar. Tem 30 anos que eu trabalho com varejo. Sim. Mas eu nunca vi uma equipe tão focada e determinada com a equipe da JJ. Ele falou, eu tenho 30 anos que eu trabalho com varejo, mas uma equipe de pessoas comprometidas igual a JJ. Okay. Nós inauguramos, através da Supra Amapá, eu sou representante da Supra Amapá, inauguramos uma loja lá em Uberaba. Sim. Né, pro Bahamas, a rede mercadista Bahamas, da Zona da Mata, cara. E um dos diretores, um dos donos da Amapá, estava lá, um dos sócios fundadores, e interessante que ele ouviu de um gerente também do Bahamas. Ele falou da seguinte forma, olha, já tem mais de 20 anos que eu trabalho com varejo,
Mas uma equipe focada e comprometida, igual esses caras aí, eu nunca vi. JJ. Eu não tô rasgando, cara, seda para mim, não, hipótese alguma. Porque o Senhor, quem deu para nós, sabe o que quer dizer JJ? Você nunca parou para me perguntar, né? Não, realmente não. Hã? O que significa? Você imagina? Eu acho que é Jarbas e Jefferson, Todo mundo pensa que é isso, você acredita, cara? que são as iniciais. Jeová Jiré, o É Deus mesmo? da provisão. Olha aí que foda. Sério, cara, ele é o Deus da provisão. Quem vai na frente é o Senhor. Já tem uma caminhada já. E a JJ, é interessante que ela nasce lá nessa época, lá atrás, lá em 2011. O mesmo CNPJ de 2011, com o nome da empresa, Sim. Honra e Class. Meu irmão, ele tinha uma empresa de transporte executivo, uma ideiazinho, velho, ruinzinho pra danar. Mas ele Jefferson. começou, o Jefferson, Olha. cara batalhador, lutador. Eu tenho o maior prazer de ter ele como meu sócio. Ontem ele mandou uma mensagem para mim, me agradecendo de algo. Eu falei, cara, para, só. O sucesso disso tudo aí é porque você acreditou lá atrás. Aí. É você. Porque se ele não tivesse acreditado lá junto comigo, aí você, ó, visão com propósito. Eu seria simplesmente um representante. Sim. E Deus dá a JJ. A JJ, hoje, o que a JJ faz? Ela, graças a Deus, está inserida nas principais redes supermercadistas de Minas e do Brasil. Nós não apenas vendemos produto, mas nós vendemos solução. Melhor dizendo, nós fornecemos solução, cara. E solução, que eu disse, com longevidade. E sabe algo que eu posso pontuar aqui? Porque a Source Up atende a JJ nessa assessoria de marketing. E o que a gente pôde perceber? É que o pastor Jarbas tem entrada aí em grandes redes como poucos. Tá? Eu percebo isso porque nós já visitamos, né, algumas redes juntos aí. Já fomos, inclusive, no centro de distribuição. E a gente vê como que as pessoas o recebem. E isso é graça de Deus, né? Mas além da graça de Deus, tem caráter, tem entrega de qualidade. Sim. Porque, inclusive, foi isso que a gente foi documentar lá no dia, né? Uma entrega que vocês fizeram, resolvendo o problema do cliente, que eu tenho certeza que aquele cliente ali vai lembrar o resto da vida. Porque, literalmente, com as coisas acontecendo, com o depósito em andamento, vocês conseguiram corrigir um Tava com problema uma dor ali. terrível lá. Ali era incrível ali o que foi feito. E o bacana é que a JJ, ela tem um braço. Nós trabalhamos com gôndolas, né, direto da fábrica, estruturas de armazenagem, porta-pallets, onde eu me especializei, onde essa pessoa lá atrás me deu a oportunidade. O cara lá que me perguntou quanto que eu queria ganhar. Sim. Ele é o dono de uma grande indústria, né? Foi a primeira indústria que trabalhei. Eu me especializei em armazenagem, em soluções para supermercados, enfim. E o interessante é que a gente não ficou parado no tempo. Quando eu falo para você que nós vendemos solução, eu não estou afim só de chegar lá e colocar lá para o cara lá 10 mil posições pallets. Cara, mas a primeira coisa que eu vou fazer, fui naquele cliente que nós tivemos. Tá lá, pode falar, não tem problema, não. Eu vejo mais. Sim. Nosso cliente lá. Isso. Ele tinha comprado do concorrente, teve um problema, né, em relação à situação. Lá, às vezes, por questão de montagem. Sim. A princípio, o objetivo era troca, só que não. Ele entendeu. Porque eu passei para ele, cara, um feedback. Olha, veja bem, como que você vai trocar o que está te atendendo? Eu poderia muito bem vender, tá? Sim. Falei, cara, mas como que você vai trocar algo que está te atendendo? Isso aqui é só questão corretiva. Vamos ajustar, né? De repente foi a empilhadeira que, né? Sim. Foi uma ação corretiva. E aí nós entramos com a mão de obra, uma equipe preparada, junto com a parte técnica, Sim. porque não é para amador, meu irmão. Não mesmo. Hudson, isso é sério, cara. Ali a estrutura ali tem que aguentar mesmo Cara, não é para amadorismo. peso muito grande. Nós né? estamos com uma equipe agora, o Jefferson está com uma equipe em Almenara, norte de Minas. Semana retrasada estava na Bahia, fazendo esse trabalho de manutenção, cara. Sim. Isso é muito sério. Tem aquele engenheiro que eu tive a oportunidade de conhecer, que trabalha com vocês, que eu acho que vale... O Rafael citar ele. Brant. O Brant, a O empresa. Rafael Brant, né? Pode. Muito técnico, né? O cara
chato demais. E tem que ser mesmo. Sim. Parceirão, é parceiro da JJ. Sim, sim. A Brant Engenharia hoje, sim. Poderíamos até trago aqui, ó. Na próxima. Né? Na próxima a gente fala. A Brant Engenharia é um parceirão nosso, cara. É um Sim. parceiro, enfim. E volto a te falar, nós não vendemos produtos, nós geramos solução. Eu nem vendo solução, nós geramos solução, expectativa. Isso é muito sério. E acaba que cria até um vínculo com os clientes. Sim. E como que aconteceu uma vez, alguém me perguntou, Jarbas, como que é vender? Como que acontece? O que é que você fala? Cara, vem, o senhor ele dá graça, eu crio um vínculo com o cliente, a gente passa a ser amigo, passa a ser íntimo, as pessoas me respeitam, sabia? Sim, eu Como servo de percebi Deus, isso. Eu me percebi respeitam. isso. Uma vez eu estava lá em Rio Pomba, atendendo o pessoal do Bahamas, e aí eu falei para a menina, para a Lília, uma baita de uma gestora, cara, ela é fenomenal, gente fina pra danar. E eu falei com ela, olha, Lília, deixa eu te falar uma coisa, a minha maior satisfação é de poder estar aqui agora junto com você e tendo a oportunidade de falar para você que eu não sou um vendedor. Ela olhou assim para mim, o pessoal acha que nós somos irmãos, né? Parece, ela é morena também. Como assim, Jarbas? Falei, Lília, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus. Nas horas vagas, eu vendo. É isso aí. Deixa eu abençoar isso aqui, Lília. Deixa eu abençoar. A gente já tinha falado tantas coisas. Pode. E aí eu orei, abençoamos. Hoje nós estamos com o pessoal lá da Rede Bahamas. Nós somos, através da Supramapar, nós estamos aí, junto com a JJ, cara. Sim. É isso, cara. Não é... E olha o tanto que é importante essa questão do relacionamento com o cliente, né? Isso é fundamental. Eu vejo também que tem muitos profissionais que às vezes focam muito só no relacionamento também. Tá? E eu tenho visto em toda a história que só o relacionamento também não é o que segura, né? O que segura o cliente com você é um conjunto, é relacionamento com entrega. Entrega. O pós-venda ele é Com fundamental. entrega, o pós-venda. E outra, a entrega, ela tem que ser satisfatória. Sim. O produto que você está entregando tem que atender de fato o Sem cliente. dúvida. Porque senão não tem amizade que segure. Não. O serviço que você está prestando tem que ser um serviço realmente de qualidade, que traga resultado. Então tem que ser esse conjunto. É resultado, entrega de qualidade e relacionamento. Só que tem... Amigos, negócio à parte mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Só que tem lugares que às vezes se preocupa só com a entrega e o relacionamento fica de lado. E aí a hora que vem um concorrente com um bom relacionamento e toma. Exatamente. E tem outros lugares que já é só relacionamento e não se preocupa com a entrega. Ele está de olho na sua falha, cara. É isso aí. O seu concorrente está de olho na sua falha. Tem que ficar atento a todos esses pontos, né? Nas fendas, Isso. nas brechas que você deixa. É. E você precisa, fundamental, o vendedor, não vou dizer só o vendedor, não, todas as áreas das nossas vidas. Sim. A gente tem que estar sempre pronto. Por isso que, olha para você ver, como que a gente traz o contexto bíblico para a nossa vida pessoal, família. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer, olha, orai e vigiai. Orar, ok, aqui ele está falando uma conotação, a gente tem um relacionamento com Deus. E aqui, essa oração com você aqui, olha, sim, vai dialogando, né? Habla, mas precisa de estar atento. É fundamental que você tenha atento a todos os sinais, cara. Sim. É a mesma coisa, às vezes a gente fala alguma coisa ali que não deve, e aí tem que estar atento. Corrige. Corta aí, meu irmão. Corta, ou então deixa. Corta, ou então deixa. Falando um pouco sobre entrega, acho que é válido eu falar um pouquinho aqui também, que eu fiquei de falar no início, sobre como eu comecei essa aí, a Source Up, aproveitando que o pastor falou um pouquinho da JJ. Essa empresa aqui, pastor, ela nasceu do deserto também. Ela nasceu do deserto e num momento difícil. Eu vim com essa ideia, para quem não sabe, eu vim do estado do Pará para Belo Horizonte, vim em busca de um sonho que não era meu, que era da minha esposa, de fazer doutorado aqui, que ela queria fazer doutorado, para passar num concurso de professora universitária na Universidade Federal. E era um sonho que não era meu, que se tornou nosso. Que bacana, cara. Né? Da família, né? É. E aí a gente vendeu tudo lá. E olha o pensamento. Eu tinha essa empresa, aí eu tive que pedir as contas, né, de uma empresa que eu trabalhava, muito boa, um grupo educacional. E eu era coordenador de TI lá, já atuava na minha área. Sim. Porém, Dentro do departamento de TI, começou a funcionar o departamento de marketing.
olha como os pontos se ligam. Começou a funcionar o departamento de marketing junto com o departamento de TI. Um grande amigo meu, que é o pastor Tony, começou a trabalhar ali com a gente. E ele era quem fazia ali as artes, né? E eu vi que não tinha que ser só arte, não tinha que ser só banner para a gente fazer propaganda de um lançamento, por exemplo, de vestibular de um grupo educacional numa cidade. Eu comecei a buscar formas de melhorar ali aquele nosso marketing. E aí foi quando eu descobri o tráfego pago, lá em 2015. Aparecia para mim, de vez em quando, uns anúncios do Érico Rocha, quem é da área do digital, né, sabe quem é, um dos precursores aí dessas estratégias, né, de lançamento de produtos. E aí eu via, como que esse cara fica aparecendo para mim toda hora aqui? Eu clico no anúncio dele, aí onde eu vou, ele me persegue. Aí eu fui buscar saber o que era aquilo. Olha o tanto que a curiosidade também ajuda a gente, né? Aí eu descobri que o Facebook... Você nem imaginava, né? Eu descobri que o Facebook tinha uma plataforma onde a gente montava aqueles anúncios e escolhia o público que a gente queria acontecer, que a gente queria aparecer. E olha, isso lá em 2014, Que 2015, bacana, hein, cara? no estado do Pará, no interior do estado do Pará, muita gente não tinha noção de como era isso. Sim. Fui buscar, estudei até que eu aprendi a fazer o negócio. E aí os primeiros anúncios que eu fiz foi para um grupo educacional lá que eu trabalhava. Então eu era o coordenador de TI, mas estava mexendo com isso também, ajudando Nem nisso. imaginava, né, cara? Sim. Foi nessa época que, paralelamente, eu criei a logomarca, comecei a fazer, né, consultoria para algumas empresas ali. Mas o primeiro cliente que eu tive foi o local em que eu estava empregado. Foi justamente Foi o gatilho. E eu costumo dizer muito isso, que às vezes a pessoa quer empreender, mas você começa a empreender no local que você trabalha, sabe? É isso aí. É ali que você começa a empreender, é ali que você pega experiência, Lembra é ali da que você... cobrança? Pois é. É ali que você aprende a lidar com pessoas, é ali que você começa a entender, né? Principalmente quando você tem um contato direto com o dono do negócio, como eu tinha, você começa a entender os desafios de empreender também, né? E nessa época eu comecei a buscar novas formas de divulgar a empresa. E aí foi justamente quando eu comecei a fazer os primeiros anúncios. Só que só isso não era o suficiente, né? A gente estava investindo muito pouco, ganhamos muitos seguidores no Facebook. O Instagram na época ainda era mais parado, ganhamos muitos seguidores, começamos a anunciar os vestibulares, conseguimos fazer algumas captações ali para o vestibular, tudo muito novo. E aí me surgiu uma ideia, e essa ideia me tornou sócio, digamos assim, né, dos meus patrões. Me surgiu uma ideia Olha aí, cara. de custear esse marketing, de ver uma forma de... Porque a empresa não tinha como colocar um valor muito alto para investir em marketing, de modo geral. E aí, qual que foi a ideia? A gente decidiu criar uma revista informativa na cidade, colocando nessa revista, né? Era uma revista de empreendedorismo local. Tipo um jornal, mas era uma revista mesmo, com qualidade boa. E essa revista a gente ia divulgar ela nos principais pontos da cidade. Ia deixar ela em vários lugares, em padarias. Ia fazer uma distribuição igual de jornal, diário. E o que a gente começou a vender? Os espaços publicitários na revista. Lógico, a empresa que eu trabalhava geralmente estava na capa, bem destacado. Mas tinha empresa que às vezes queria dividir a capa também. Agregar valor ao negócio. Pagava um pouco mais. Agregar valor no seu negócio. E o que a gente começou a fazer? O Tony, que trabalhava comigo, que era o design, começou a montar essa revista, diagramar ela, e a gente lançou a revista. Sabe o que aconteceu? Com todos os patrocinadores, eu lembro que foi o primeiro pacote, foi a primeira experiência de pacote que eu montei. Eu montei um pacote que incluía, olha só, como era algo novo, o pacote incluía gestão de tráfego pago para as empresas, então a gente ia fazer anúncios dele no Facebook, incluía um pedaço ali no jornal, contando a história ou fazendo um texto bem chamativo sobre a empresa local. E, além disso, a gente ainda ia colocar algumas empresas para aparecerem no programa local. Deus. Um programa local que a gente dividia os espaços, porque o grupo educacional tinha um horário, né, no programa lá local. Então, algumas empresas que se destacavam ou que pagavam um pacote melhor, que era o pacote prêmio, tinha direito a aparecer nesse programa local. Aí eu montei esse pacote. Tráfego pago, visibilidade no Facebook. Estava com qual idade? Eu estou com 30. Não, na época, você estava com qual idade? Na época eu estava
26 anos. Novo, bem novo. 25 a 26 anos. Aí a gente montou esse pacote e o Tony, que era o design, ele também era muito bom de venda. Ele já tinha vendido espaço publicitário para TV local, então ele já tinha trabalhado com isso. Então eu vi isso nele, juntamos ali, vamos fazer isso. Conversamos com os donos. Resumo da ópera. A gente chegou aí até para o sinal com a turma para espalhar a revista na cidade. A gente conseguiu trazer visibilidade para os Top, hein? parceiros. E eu lembro que O objetivo é esse. chegou né, no final das contas lá, a gente pagou os custos, a gente pagava uma porcentagem de 10% pro Tony para dar aquele up, né, para ele vender mais. Então cada pacote que ele vendia, ele ganhava uma porcentagem. Foi daí que veio o up, né? Foi. Não, depois eu vou explicar a história do up. E aí ele fazia essas vendas e ganhava, diagramava e ganhava para isso. No fim das contas a gente pagou todos os custos do marketing da empresa. A gente pagou. E eu lembro como se fosse hoje, teve um mês que, além disso, ainda sobrou R$ 3.400. Pagou os custos do marketing. Ficou um ativo ainda. Ficou um ativo. Aí a dona lá, nunca me esqueci, chamou assim: Hudson, como você deu essa ideia aqui, toda vez que a gente tiver o lucro que a gente tiver, nós vamos dividir com você. Olha aí. Foi 3.400, foi 2.400, na verdade, 2.400 que sobrou. Isso deu um up no meu salário muito bom na época. Então, de certa forma, indiretamente, nós nos tornamos sócios ali naquele projeto. E o projeto, enquanto eu estava lá, durou um tempo muito bom assim. Acho que foram uns 6 meses, mais ou menos. Custeou, de fato, o marketing do negócio e ainda gerou um extra. E olha o reconhecimento dos patrões. Por eu ter trazido essa ideia, né? Eles me tornaram sócios, né, nesse projeto, 50% do lucro era meu. E foi a partir daí que eu pensei, eu posso fazer isso. E aí, quando a Pamela passou no doutorado aqui na UFMG, minha esposa, a gente decidiu que viríamos e eu vim com esse pensamento. Eu não vou trabalhar mais CLT. Pode ser, eu vou, em último caso, se eu precisar mesmo, eu posso até ir atrás de um emprego, mas não quero. Já trouxe a ideia da Source Up, já comecei a atender alguns clientes lá e vim com essa ideia para cá. Comprei um carro pensando, em último caso, se tudo der errado, eu faço Uber. Né? E aí cheguei aqui. De vento em popa, o que aconteceu? Foi pro último caso. Pandemia e tudo, eu tive que trabalhar de Uber. Mais de 5 anos. O último caso. Mais de 5 anos trabalhando de Uber. E uma mensagem que eu até falei pro senhor no início, quando nós estávamos vindo, uma das mensagens que eu recebi lá foi: não despreze os humildes começos. Né? E isso sempre martelou muito no meu coração. E durante a pandemia, tinha uma empresa, você vê, hoje dá para ligar os pontos, né? Tinha uma empresa que funcionava num apartamento, no condomínio que eu morava aqui, no bairro Paquetá. Olha aí. E era no primeiro andar. Aí toda vez eu passava ali, via aquela lojinha. Aí um amigo meu que eu conheci ali no condomínio mesmo, conhecia a dona da loja. E ele sabia que eu mexia com marketing, né? Que eu tinha essa expertise com relação a tráfego pago e tudo. Aí ele falou de mim para ela. Aí um dia eu passei lá, ela me abordou. Aqui, você é o menino que mexe com marketing? Nossa, eu tô vendo aqui para ver se eu começo a fazer tráfego e tudo. Eu comecei a conversar com ela. E ali eu comecei. Durante 3 meses, eu comecei a fazer o tráfego pago dela. Fiz para ela de graça. Mas Deus ele é tão bom. Deixa eu interromper. Deus ele usou um cara que você nem imaginava. O seu amigo falou para ela, cara. Foi. Olha os propósitos. Olha Coloca alguém para falar. E eu não tinha tido Deus. essa visão, porque eu passava lá. Detalhe, ele morava no outro bloco. E ela tinha loja no bloco que eu morava. Olha aí. E eu passava ali e via, mas nunca pensei, poderia, né, trocar uma ideia com ela. Mas eu estava num momento tão difícil na vida. Foi um momento assim que carro dando problema. Eu lhe contei, né? Mais de 5 vezes o carro fundiu o motor e trabalhando de Uber. Tudo que eu ganhava... 3 meses de graça ainda para ela. E tudo que eu ganhava, às vezes, ainda ia pro carro. Momento de prova. Depois ainda veio... É o vale. Esse momento foi difícil. É o vale, cara. E vale abrir um parênteses aqui, que nós homens temos que pedir sabedoria para Deus antes de escolher quem a gente vai deixar do nosso lado o resto da vida. Sim. Porque foi nesse momento que eu vi o tanto que minha esposa era parceira.
Nesse meio termo, assim que eu cheguei aqui, logo eu perdi meu irmão, parceirão, amigo meu irmão mais novo, né? Terrível, hein? Uma doença que ninguém nem entendia, né? Como que aquilo pode acontecer com ele. Precisou fazer um transplante de fígado que não deu certo e nós perdemos ele. O céu ganhou, né? E o céu ganhou, isso aí. E justamente nesse tempo, 2018, né? Mais ou menos eu estava ali já no início de uma depressão profunda, mas trabalhando todo dia. Não conhecia nada de Belo Horizonte. Aprendi a andar em Belo Horizonte com GPS, trabalhando de Uber. Tive muitos problemas aí, às vezes na noite e tudo, mas Deus me livrou. Nunca tive problema de assalto, essas coisas. Mas aí voltando ali ao momento em que eu conheci vou até falar o nome dela, Luísa, dona da loja Beijo Pimenta. Nós começamos a conversar, aí ali nos 3 primeiros meses eu falei, não, eu vou fazer para você, você investe lá no Instagram e só para te mostrar que tem resultado. Aí nós fizemos ali os 3 meses, aí depois dos 3 meses ela, não, tá, aí gostou, começou a me pagar ali 250 e o negócio foi dando certo. Graças a Deus o negócio dela deu certo a ponto de ela sair de lá. Olha, cara. E alugar uma loja, um espaço. Hoje, Luísa é uma empresária de sucesso mesmo. Graças assim. a Deus. Graças a Deus o negócio dela cresceu. Mas, por outro lado, eu vejo assim, o tanto... Hoje não estamos, né, mais juntos, a gente tem uma relação de amizade muito boa, mas eu vejo tanto que Deus me abençoou através dela. No momento mais difícil, ela era a cliente que eu tinha. Só âncora. Que me dava esperança de que esse negócio ia dar certo. Só âncora, cara. Ela foi. Eu sou muito grato a isso. E aí depois, alguns clientes de redenção, né, foram aparecendo mais clientes mesmo assim com um potencial melhor. A gente foi conseguindo gerar... Só um pouquinho do Guanabara pra gente. a gente foi conseguindo gerar resultados para bons clientes. Hoje temos, né, o Parque Guanabara, que é um cliente aí que, graças a Deus, já estamos com eles há quase 3 anos. Né? Vieram clientes aí de várias partes do Brasil. Tá aí o Parque Guanabara. Bacana. E Deus nos abençoou, mas teve um momento de prova. Crise, né? Foi um momento de crise. Teve um momento de crise e um momento assim que nós olhávamos assim, será se vamos conseguir pagar o aluguel? Será se hoje, né, nós vamos de fato conseguir comprar algo ali que a gente queira para comer? Terrível. Foi difícil. Foi difícil. Porém, assim, é algo que eu sempre deixo para quem me acompanha e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu falo. A gente não pode desistir. Eu mesmo, quando estava sem força nem nada, eu saía para trabalhar um pouquinho, trabalhava de Uber, mas enquanto eu trabalhava de Uber, eu fazia contatos com empresários que às vezes estavam dentro do meu carro, trocava ideia, e eu não reclamo. Esse tempo do Vale, né, que eu digo assim, eu não reclamo da Uber, de ter trabalhado de Uber, porque foi o que me salvou. É honra. Foi o que ajudou a colocar. Minha esposa, né, ela sempre teve ali o apoio institucional, né? Por fazer doutorado, sempre teve uma bolsa ali, que só isso não era o suficiente para manter a gente aqui. Mas o Uber foi o que ajudou a me segurar. Tá com o Uber aí que tá... E sustenta, tá? Cara. Porque em muitos momentos eu sentia como se fosse Jonas. Depois de 4 anos ali na peleja, eu comecei a sentir que Deus queria me tirar dali, que não era o lugar. E às vezes quando a gente quer ir para onde Deus não quer que a gente vá, Deus fez igual Jonas, colocou a baleia ali para levar ele para onde ele queria. O Uber é campo missionário, sabia disso? Sim, e comigo, Deus usou o quê? Os problemas do carro. Deus praticamente tirou o carro de mim, que era a minha ferramenta de trabalho, para eu focar no meu negócio. Resultado disso, quando eu foquei no meu negócio mesmo, decidi parar, não é porque o Uber é ruim, né? Porque, para mim, chegou o momento que Deus queria me tirar dali. E quando realmente eu resolvi parar, o meu negócio deu up. Aí, falando do up, muita gente acha que o up geralmente as empresas usam, né? Quer dizer, acima, melhor. No meu caso, é as iniciais de Hudson e Pamela, iniciais minha e da patroa. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, pastor. Foi difícil, não é fácil, né? Chegamos numa cidade que não conhecíamos ninguém. Que bacana, cara. Hoje temos clientes em várias partes e vamos expandir para o Rio de Janeiro, né? E chegou na JJ. E outra, sobre contatos. Uma coisa que meu pai sempre... Isso vale a pena falar. Meu pai sempre falou pra gente. Meu pai, como pastor de igreja, sempre apoiou muitas pessoas que chegavam na cidade. E ele falava assim, eu cuido dos filhos de muitos aqui, porque eu sei que onde os meus forem, Deus vai cuidar. E ele falou, meus filhos, chegou em qualquer lugar novo, que vocês não conhecem ninguém, buscam a igreja. Isso. E foi através dos contatos. Relacionamento. Relacionamento. E através dos contatos na igreja,
na igreja que eu consegui clientes como Pastor Jarbas, Parque Guanabara, né? Foi através de contatos de irmãos da igreja que sabiam que eu prestava um bom serviço. A Ex Que Multiloja. Ex-Multiloja, né? Que me ajudaram a chegar nessas pessoas. E não só nessas, porque eu falo que a Luísa lá no início foi uma âncora para mim nesse sentido, porque através dela vieram muitas outras donas de loja. Através dela veio uma dona de loja que indicou outra, uma foi indicando outra. Hoje a gente tem lojas até Santa Catarina, Bacana. no sul, temos aqui Vila Velha, e uma coisa leva a outra, né? Mas quando você trabalha com propósito, visão, e quando você trabalha também com caráter, porque você tem que entregar o que de fato você se propõe a Qual que é a entregar. sua meta, cara? Te peguei agora, hein? Você quer que eu fale mesmo a minha meta? Até os confins da terra. É isso aí. Mas eu pensei que você queria que eu falasse a minha meta como empresa, né? Não, até os confins da terra. É isso aí. É que a Sus Como Up, negócio, é isso aí. Não se limitar a um raio Exatamente. geográfico. eu sei que o nosso tempo está bem limitado, Nossa, é mesmo, hein? mas um negócio Passou bacana, ligeiro. sabe o que acontece? Eu falei muito aqui sobre isso. Sim. Você dividir o pão, cara. Quando você divide o pão, velho, isso é um princípio cristão, tá? Ô, Matheus, chega pra cá. Aparece um pouquinho aqui com a gente. Dá pra ver aqui? Só pro pessoal te ver, dá um Não. oi aqui pro pessoal ver quem é o Matheus aí, ó. Me ajuda A aí. gente fala tanto nele aí, ó. É o nosso parceiro e amigo. Olha lá, ó. Olha lá, ó, É o homem do design. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Dividir o pão. Nós temos lá na empresa abençoar o campo missionário. Olha aí. E dividir o pão é quando você partilha com pessoas. Sim. E graças a Deus pela sua vida, ô Hudson, acho que vale a pena a gente falar sobre isso aqui. Porque realmente você tem sido um canal de bênção pro pastor Matheus. É isso aí. Continua dividindo o pão. E eles têm sido pra mim, viu? Eu sei disso. Continua partindo, cara. É. E vale a pena a gente deixar uma mensagem aqui muito bacana. Independente, né, Hudson, da condição. Independente do que você tem para comer hoje. Mas dá para dividir com mais um. É isso aí. Dá para dividir, cara. Hoje, dá para passar uma muda de roupa para mais um. Dá para passar um calçado para mais um, cara. Abençoar com uma oportunidade também. É isso aí. Porque tem gente que às vezes não quer algo dado, às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade. É isso, cara. Precisa de alguém que acredite nela, para ensinar, para mostrar o caminho. Eu achei muito bacana aquele dia que você levou aquele menino lá, o Pedro, lá no escritório. Sim, ele vai ficar com a gente aí. É lançar, cara. É isso. É lançar a rede. É acreditar em quem quer. Lança a rede, cara. É. A gente vai ver várias histórias bíblicas. Deixa eu deixar um pouquinho uma mensagem aqui. Sim. Posso? Pode? Posso deixar? Sim, com certeza. A Bíblia ela vai dizer que numa determinada ocasião, uma mulher ela procurou o profeta Eliseu, porque o esposo dela havia morrido. E todo mundo tem dívida. Sim. Acabou que deixou dívida. E ela não tinha como pagar. E os credores foram lá para cobrar dela, cara. Cobrança é terrível. O credor não perdoa. Falou, olha, você não tem como pagar, me dá os seus filhos a título de pagamento até que você consiga o valor. E é interessante, olha o network desta mulher. Isso chama venda, tá? Ela procura o pastor Eliseu. Você procurou a igreja. Seu pai te falou, procura uma igreja. Sim. Ela procurou um líder. Ela estava no caos, cara. Fazendo um paralelo nosso aqui, que aconteceu com a gente. Sim, no meio do caos. Ela procurou o pastor Eliseu, o profeta Eliseu, que era o pastor dela. E aí a Bíblia vai dizer, olha, meu marido morreu, ela explanou o problema dela. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia é rica nisso aí. Porque ela simplesmente ela não chegou lá pedindo, eu preciso da sua ajuda. Não, mas ela abre o coração dela, ela expõe o problema. É fundamental que nas nossas vidas, independente da área, a gente tem que expor o problema sim. Sim. E ele faz uma pergunta para ela, porque ele trabalhou em cima do problema. Ele faz para ela uma pergunta, o que você tem em casa? Porque ele poderia estralar o dedo e falar que está aqui, ó, o dinheiro para você pagar. Sim. Mas não. O Senhor ele vai trabalhar com o que a gente tem, cara. As reservas.
O que você e o seu marido... Ele, com certeza, ele falou, olha, eu conheci o seu marido. Ele, com certeza, deixou alguma coisa de valor. O que você tem em casa? E ela vai dizer, olha, eu tenho alguma coisa lá. Por um determinado momento, falou assim, olha, eu não tenho nada, a não ser um bocado de azeite que o meu marido deixou. Reservas. É isso aí. Reservas. E sabe o que ela fez? Ela acreditou na palavra do profeta. Ele falou, vai, pega vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Pega vasilhas emprestadas. Tenha relacionamento. Ela fechou a porta. Tem coisas que é para todo mundo ver, mas tem coisas que é entre eu e Deus. É isso aí. E ela foi uma baita de uma empreendedora do segmento alimentício. E foi Vive do abençoada. resto. É isso aí. E ainda sobrou, né? Para ela viver do resto. E eu quero deixar uma mensagem aqui para você que nos acompanhou até aqui, que assim como nós, né, às vezes já enfrentou, pode estar enfrentando um momento difícil na vida. A mensagem que eu deixo é: não deixe de acreditar em Deus, não deixe de acreditar no propósito que Ele tem para você, para sua vida, e não desista. Você vê o pastor aqui falando dos momentos de deserto que a gente passou, e graças a Deus hoje as coisas estão bem. Não quer dizer que a vida é perfeita, tá? Tem momentos difíceis ainda, né, pastor? A gente tem momentos de desafios, né? Mas passamos por momentos difíceis, de escassez, de luta, porém, com Deus, o fardo é mais leve. Né? Tem muita coisa para conquistar. E tem muito ainda para irmos além. Filhos, velho, os seus filhos. É isso aí. Os nossos filhos. É isso aí. Então acredite no que Deus colocou no seu coração, no seu propósito. Esse foi aqui o nosso primeiro podcast, ainda faremos mais e traremos convidados, com fé em Deus, né? Sim. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Para Ele louvor. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O pastor quer dar uma palavra final? Cara, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Bacana, obrigado você também, que está nos vendo aí. Que você possa tirar algo de proveito com as experiências aqui, né? Foram dissertadas aqui. Hudson, e está sendo um prazer, cara, trabalhar com vocês. Você falou algo Prazer de todo tráfego nosso. pago. Eu não estou preocupado, cara, com a quantidade de seguidores. A minha preocupação com alcance. É com o alcance de vidas que serão impactadas pela mensagem. É isso aí. É isso aí. É a qualidade. Bacana, meu irmão. Quantidade. Obrigado, viu? Ah, detalhe. Trouxe um presente para ele que já estava esquecendo de entregar, ó. Esse livro aqui, Princípios Milenares, 10 Leis Espirituais para uma Vida de Paz e Prosperidade. Eu vou lembrar Aceite esse presente. Chama! Como Deus te abençoe. Como diz o pastor Jarbas, um dia de paz para você.